Olha só, a questão que vem caindo, a tendência a cair mesmo com relação à tua prova de residência, é esse preparo pré-operatório de um paciente que vai ser operado, uma cirurgia naturalmente eletiva, e nós temos que fazer durante ou no momento que antecede a cirurgia, uma avaliação cardiovascular do teu paciente. Então eu vou colocar aqui bem grandão do meu lado, como é que a gente faz essa avaliação pré-operatória, e isso, eu repito, do ponto de vista cardiovascular. Então eu coloquei uma espécie do lado de um passo a passo, né? Primeira coisa, você avaliar o risco cardiovascular da cirurgia. Aí tem uma divisão da forma cirúrgica aqui em baixo risco, risco intermediário ou alto risco. Se a cirurgia for de baixo risco, por exemplo, você vai liberar a cirurgia do ponto de vista cardiovascular, né? Agora, a cirurgia sendo de risco intermediário ou de alto risco, aí eu tenho que fazer uma outra avaliação pelo organograma que eu estou colocando do lado, com relação a uma cirurgia ou uma avaliação da capacidade funcional do teu paciente. Nesse caso aí, a cirurgia que a gente vai fazer é uma cirurgia carotídea, é uma endarterectomia. Então, eu deveria ter previamente uma avaliação, né, de como é que anda essa função, essa capacidade funcional desse paciente. E esse dado, ele não foi fornecido, né? Ninguém sabe se o paciente sobe escada com tranquilidade, se o doente faz algum esporte, para avaliar o gasto energético que o paciente tem. Então, como não foi fornecida esta informação, eu vou considerar ela de fato como desconhecida ou ignorada e vou ter que passar por item de baixo. Eu não posso liberar a cirurgia se eu não conheço o gasto energético desse paciente, essa tal de capacidade funcional. E aí eu tenho que avaliar o paciente com relação aos seus preditores, agora clínicos, não mais da cirurgia, mas preditores clínicos do paciente, desse risco cardiovascular. E o paciente, ele tem alguns deles, né? O paciente, por exemplo, ele tem uma disfunção renal, ele tem uma creatina um pouco mais elevada, de 2,5. Esse paciente, por exemplo, é um paciente diabético. Então ele tem alguns preditores clínicos que não permitem a gente liberar logo de cara a cirurgia. Então o que fazer? É o item de baixo. Eu tenho que fazer um teste ergométrico, né? Desculpa, não ergométrico, mas um teste não invasivo de avaliação cardíaca. E aí nós temos algumas opções de testes não invasivos. O teste ergométrico seria uma opção, e a letra D colocava isso. A cintilografia miocárdica com dipiridamol seria uma outra possibilidade, e a letra C trazia isso. Ou até o ecocardiograma aí, de estresse com dobutamina seria um outro teste não invasivo. Então, assim, poxa, então tem 3 respostas? Não. Porque olha só, esse paciente, ele tem, em termos eletrocardiográficos, um bloqueio de ramo esquerdo, um BRE. E isso, gente, vai atrapalhar, por exemplo, a interpretação eletrocardiográfica de um teste ergométrico. Então, a letra D acaba não sendo a melhor opção. Outra coisa importante, o doente está no enunciado escrito isso, ele tem episódios, ele tem asma, né, com episódios severos de broncoespasmo. Pacientes desse tipo não podem receber, por exemplo, uma infusão de dipiridamol, que pode acabar, na realidade, propiciando um novo espasmo brônquico. Então a letra C não pode ser colocada como resposta. Então, de teste não invasivo para esse paciente, o ideal seria um ecocardiograma de estresse com dobutamina. Você marca a letra B e gabarita a questão. Olha só, a questão é com relação ao que fazer com fármaco que seja um antiagregante plaquetário para uma cirurgia. A gente sabe que, idealmente, pelo menos, os antiagregantes plaquetários, eles deveriam ser suspensos para uma cirurgia eletiva com uma certa antecedência, 5 a 10, 7 a 10 dias antes de uma cirurgia, porque operar um paciente sob antiagregação plaquetária é aumentar o risco hemorrágico da cirurgia. Agora, tem um grupo de pacientes que configuram uma exceção a essa regra da suspensão da antiagregação plaquetária, que são os pacientes coronariopatas, tá? Se for o uso, na realidade, de antiagregação por doença coronariana, o AS é o único antiagregante plaquetário que deve ser mantido mesmo para a cirurgia. Então, nesse caso aí, o doente faz uso e tem que fazer mesmo. Ele colocou um stent farmacológico. Quem coloca o stent farmacológico tem que fazer antiagregação plaquetária dupla, tá? AS clopidogrel por 1 ano. Esse cara com 4 meses vai ter que fazer uma cirurgia de colecistectomia. Então a ideia é o seguinte, o AS, como ele faz uso por uma doença coronariana, o AS deve ser mantido. Nesse grupo de população, a gente vai fazer assim. Agora o clopidogrel não, tá? O clopidogrel, se for mantido, o risco hemorrágico, ele se eleva muito. Então qual é a ideia? Mantém o AS, como a gente sabe que deve ser mantida esse tipo de remédio, né, para pacientes que fazem uso por doença coronariana, mas suspende o clopidogrel. Infelizmente, eu perco um pouco de proteção desse stent, sim, né, mas operar um paciente em uso do clopidogrel, que é o Plavix, aumenta muito o risco hemorrágico. Então, a minha resposta para essa pergunta é a letra E, tá? Você marca a letra E,
e gabarita a questão. Ora, é uma outra questão aqui com relação ao que fazer com o remédio, né, que o doente faça uso crônico e que vai ser operado. E nesse caso é um remédio que é um corticoide, que a gente sabe que a gente não pode fazer uma suspensão abrupta de uma corticoterapia, principalmente uma dose alta, feito essa, 30 mg de prednisona diariamente. A gente sabe que pacientes que usam cronicamente corticoide, eles têm aquele eixo hipotálamo, hipófise suprarrenal completamente inibido. Né? Esses pacientes não têm, pela sua suprarrenal, uma liberação endógena de cortisol. Então, nesses casos, todo o corticoide que circula no corpo desses pacientes é um corticoide exógeno, que essa mulher toma diariamente um comprimido aí de prednisona. E se eu suspendo abruptamente essa corticoterapia, o paciente abre um quadro até muito grave de insuficiência aguda de suprarrenal. Então perceba, a ideia é que o corticoide ele deve ser mantido para a cirurgia. Mas somente esse dado ele não resolve, pelo menos de modo mais completo, essa questão. Porque tem o seguinte, tem um conceito cirúrgico, né, chamado de resposta endócrino, metabólica e imunológica ao trauma. A famosa resposta ao trauma, que é o seguinte, sempre que a gente sofre um trauma, gente, seja ele um trauma cirúrgico, como vai ser o caso, ou um trauma acidental de rua, um atropelamento que seja, o nosso corpo, ele monta. Nosso corpo, ele orquestra uma resposta a esse processo traumático. Uma resposta que passa, por exemplo, por uma intensa liberação de alguns hormônios, para que a gente consiga suportar o processo traumático. E um exemplo de hormônio importantíssimo que a nossa suprarrenal tem que liberar no processo traumático é cortisol endógeno, que ajuda a gente a aguentar o processo traumático, a manter níveis pressóricos, por exemplo, adequados. E esse paciente que faz uso crônico dessa corticoterapia não consegue promover essa resposta ao trauma, porque a suprarrenal está inibida. Então, qual é a ideia? Os usuários crônicos de corticoides que serão submetidos a um ato cirúrgico, eu vou manter essa corticoterapia, maravilha, e vou ter que mimetizar essa resposta ao trauma. Eu vou ter que fornecer para esse paciente corticoide que a suprarrenal dele não consegue liberar e o corticoide que é necessário para montar e manter essa resposta ao trauma. Então o que a gente faz aqui, gente, é administrar, como a letra B sugeria isso, administrar hidrocortisona antes da indução anestésica. Aí pode ser de 50 a 100 miligramas de hidrocortisona antes da indução anestésica. E ainda vou manter, não coloquei na resposta, estou te falando isso. Além de você dar hidrocortisona para a cirurgia, naquela hora ali que anteceda a indução anestésica, eu tenho que manter ainda uma dose periódica de hidrocortisona por 24 a 48 horas, alguns fazem até 72 horas de pós-operatório. A gente fica mantendo de 8 em 8 horas uma dose fixa endovenosa de hidrocortisona, que podem ser de 25 a 50 miligramas, isso já no pós-operatório, 25 a 50 miligramas de hidrocortisona endovenosa de 8 em 8 horas. Isso é feito por 24 a 48, alguns preconizam até 72 horas de pós-operatório. Então, para essa questão, a melhor resposta é a letra B, tá? Você marca a letra B e gabarita a questão. Mais uma questão sobre o cenário pré-operatório, agora muito mais um questionamento hematológico nesse sentido, de você pegar um paciente possivelmente anêmico e pensar em transfundi-lo para cirurgia ou não. Isso é pertinente, porque a cirurgia vai aumentar ou vai promover um sangramento que pode agravar uma anemia, e isso pode instabilizar uma situação cardiovascular do teu paciente. Então isso é pertinente. Então qual a ideia? Uma regra universal. Hemoglobina, a regra universal. Hemoglobina para um ato cirúrgico menor do que 6, todo mundo vai receber uma transfusão de concentrado de hemácia para a cirurgia. Então, com esse conceito, acabou já a pergunta, tá? Qualquer pessoa para um ato cirúrgico com hemoglobina menor do que 6 merece hemotransfusão. Então, a letra A, ela se encaixa nisso, porque hemoglobina letra A é de 5,8. Agora, acima de 10, hemoglobina acima de 10, tá boa, pô. Ninguém nunca vai transfundir por uma cirurgia concentrado de hemácia em paciente com hemoglobina acima de 10. Nunca. Então a letra D, não posso nem pensar em marcar. A letra E, eu não posso nem pensar em marcar. Agora, entre 6 e 10, geralmente não se transfunde. O que a gente pesa, na realidade, é a situação clínica do paciente. Você pega um paciente com hemoglobina de 6,4, por exemplo, mas que o cara está taquicárdico, então talvez para esse paciente esse nível de hemoglobina já esteja causando uma repercussão clínica, hematológica.
Então, nesse caso, eu iria individualizar e iria hemotransfundir sim. Mas qual é a regra geral? Menor que 6, transfunde sempre por uma cirurgia. Maior que 10, nunca transfunde por uma cirurgia. Entre 6 e 10, geralmente não se transfunde, mas o ideal é você individualizar e avaliar o teu paciente. Se o paciente tem uma hipotensão refratária, tá estranho, aí eu vou querer transfundir, porque o nível de anemia para ele já é mais severo. Se o paciente está taquicárdico, aí talvez eu queira transfundir esse paciente, porque para esse cara o nível de anemia já é um pouco mais severo. Mas na tua questão aí, a única situação onde essa hemotransfusão ela é indiscutível é a letra A. Então você marca a letra A e gabarita outra questão. A nossa questão aqui é sobre uma forma de complicação pós-operatória que o nosso paciente pode fazer, que é uma fístula enterocutânea. Sempre que aparecer uma questão desse tipo, você tem que parar na questão e pensar o seguinte: existem algumas características de uma fístula enterocutânea que apontam para um provável fechamento espontâneo ou não. E na realidade são várias características que vão orientar a gente, ou que vão na realidade dar uma dica para a gente se essa fístula se fecha sozinha ou não. Então, nesse momento, eu vou colocar aqui do lado bem grandão mesmo, uma tabela imensa que mostra todos os fatores, sejam do paciente, sejam da própria fístula, que mostram que a fístula vai fechar sozinha ou não. É muita coisa, porque é muita coisa para você avaliar. Mas, por exemplo, algumas, elas têm muito do nosso bom senso. Por exemplo, uma fístula que tenha um trajeto único, né? Naturalmente ela fecha com muito mais facilidade, né? Porque na realidade ela é uma fístula muito mais simples de você, na realidade, ter ela como comportamento de um trajeto mais único, né? Uma fístula com um trajeto um pouco mais longo, ela tem uma facilidade um pouco maior de se fechar também sozinha, né? Uma fístula que você tem um trajeto que ainda não está epitelizado, não está, portanto, muito mais sacramentada aquela fístula, você consegue ter um fechamento espontâneo com um pouco mais de facilidade, né? Uma fístula que não tem associação com outros trajetos fistulosos é uma doença mais única, que vai fechar com um pouco mais de facilidade. Agora, a fístula associada a outras patologias, como a letra A colocava, associação com doença de Crohn, aí tem uma doença de base inflamatória que vai dificultar o fechamento, é um pouco do bom senso, tá? Então você repara na tabela que são várias características de uma fístula que vão mostrar que ela vai fechar sozinha ou não. Mas o bom senso ajuda a resolver a questão. Uma fístula associada a uma doença de base, ela fecha com mais dificuldade. Então você marca a letra A e gabarita a questão. Olha, para essa questão, em primeiro lugar, a gente tinha que ler com calma o enunciado e tentar tirar dele a principal hipótese diagnóstica, né? Porque chega para o paciente com disfagia e com regurgitação. É claro que a gente pode pensar, pô, será que isso aqui é um câncer de esôfago, que está fechando o lúmen esofagiano, que fez uma disfagia, que fez uma regurgitação? Pode ser? Claro que pode, né? Além disso, a gente fez um emagrecimento aí de 5 quilos no último ano. O câncer, ele pode emagrecer, o câncer pode fazer disfagia e o câncer pode fazer regurgitação. Agora, tem alguns detalhes que puxam o diagnóstico, talvez por uma outra patologia que não seja uma neoplasia. Primeiro, pensa só, geralmente o emagrecimento causado pelo câncer de esôfago, ele é muito mais intenso do que 5 quilos num ano. Então, um emagrecimento que não foi tão acentuado já fala um pouco contra o diagnóstico, a possibilidade de uma neoplasia, e fala um pouco mais forte para a possibilidade de um outro diagnóstico diferencial do câncer, que também faz disfagia, que também faz regurgitação e que também faz um emagrecimento que não é tão severo assim, que é a acalásia, tá? Esse paciente, ele é de uma área, que é a Bahia, né? Que a gente tem um pouco mais de caso de doença de Chagas. E outra coisa muito importante, esse paciente tem uma alteração eletrocardiográfica que é típica da doença chagásica fazer, lesando o tecido de condução elétrica do coração do teu paciente, tá? É a associação que foi colocada aí, né? De bloqueio de ramo direito e hemibloqueio anterior esquerdo é uma associação de alteração elétrica cardíaca bastante típica de doença de Chagas. Na prática médica, se a gente enxerga uma alteração eletrocardiográfica desse tipo, nós somos até obrigados no Brasil, a procurar a doença de Chagas, que pode ser a grande causa para esse tipo de alteração eletrocardiográfica. Então, no cenário da questão, o que aponta que o que surge para a gente como principal hipótese diagnóstica é a acalásia. E a acalásia aqui, gente, você sabe disso, é uma doença motora do esôfago. E o exame padrão ouro para qualquer doença motora esofagiana é um só,
chama-se esôfago-manometria, ou simplesmente manometria esofagiana, que você pode, por esse exame, ver todas as alterações que são pertinentes à acalásia, né? Aquele esfíncter inferior que não se relaxa, aquele corpo esofagiano que, poxa, tem uma peristalse totalmente ruim, né? Aquele tônus do esfíncter inferior um pouco mais aumentado, alterações manométricas típicas da acalásia. Aliás, para quem não sabe, grava esse conceito. Para qualquer doença motora do esôfago, o exame padrão ouro é a manometria. Então, apareceu em prova acalásia, manometria. Apareceu em prova espasmo esofagiano difuso, manometria. Apareceu em prova esôfago em quebra-nozes, esôfago, manometria. Aí você marca a letra B e gabarita a questão. Olha, mais uma questão de um paciente que está num preparo pré-operatório. Esse caso, o paciente é um paciente diabético, usa uma insulina NPH, que é de ação um pouco mais longa, uma ação um pouco mais intermediária que seja, e usa uma outra insulina, que é a Lispro, né, que tem uma ação mais rápida, por isso que ele usa aí logo antes das refeições. E a pergunta é a seguinte, vem cá, o que fazer com esse paciente nesse momento pré-operatório com relação a esse controle glicêmico dele? O que fazer, por exemplo, com as insulinas que ele faz uso aí crônico? Então, olha só, a primeira coisa, o doente, é óbvio que ele não está perfeitamente controlado com relação à sua glicemia, ele tem uma glicada aí de 7,8, né? Não está tão bom assim, mas isso não é, na realidade, uma situação que vai contraindicar a cirurgia. Pelo menos o que diz, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela tolera uma glicemia, uma hemoglobina glicada, melhor dizendo, de até 8,9 para a cirurgia. É naturalmente o paciente mal controlado do diabetes, mas que não contraindica a realização do ato cirúrgico. A gente sabe, vocês sabem disso, que o ideal é operar o paciente o mais euglicêmico possível. A gente conhece aquele conceito de que hiperglicemia, por exemplo, atrapalha o processo cicatricial, favorece eventualmente o processo infeccioso, tudo bem, mas a única situação onde um nível de descontrole glicêmico talvez fosse contraindicar, ou pelo menos, eu diria, adiar a cirurgia, seria hemoglobina glicada a partir de 9, que demonstra um descontrole glicêmico absoluto, e aí o ideal, segundo estou te falando, Sociedade Brasileira de Cardiologia, o ideal seria adiar, se possível, a cirurgia. Então, nesse caso, 7,8 de glicada, isso não contraindica a cirurgia. A letra A, por exemplo, eu não posso manter. Maravilha. O que fazer com esse paciente? A gente sabe que se o doente usa a insulina, ele deve continuar usando a insulina, sim, porque se eu suspendo a insulina dele, ele torna-se mais hiperglicêmico para a cirurgia, o que não é o ideal. Então a insulina ela deve ser mantida, porém, lembre-se disso, numa dose mais baixa do que a dose que o paciente estava habituado a fazer, porque o doente para a cirurgia, ele entra no período de jejum. E se ele mantiver a mesma dose da insulina estando em jejum, ele corre um risco muito mais severo, que é de fazer hipoglicemia. Então, qual é a estratégia? Primeiro, a Lispro, ele vai suspender, porque a Lispro ele só usava antes das refeições. E ele vai ficar em jejum para a cirurgia. Então a Lispro acabou. Eu suspendo essa insulina de ação um pouco mais rápida durante o jejum. E a NPH, gente, eu vou ter que reduzir a dose. Eu vou continuar usando a NPH. Mas para evitar que o doente entre em hipoglicemia, eu reduzo as doses da insulina NPH. Por exemplo, a dose que o doente faz ao final do dia, que foram 4 unidades à noite, por exemplo, eu vou reduzir. Na noite que antecede a cirurgia, ao invés de fazer a dose total, eu faria 2/3 da dose noturna que o doente estava acostumado a fazer. Isso na noite que antecede a cirurgia. E na manhã da cirurgia, você faz metade da dose matinal de NPH que o doente estava acostumado a fazer. Então é a estratégia de controle glicêmico alterando dose de insulina. A letra D colocava isso muito bem, né? Que é reduzir pela metade a dose matinal da NPH e suspender durante o jejum a insulina Lispro, que é aquela de ação mais rápida, tá? Então você marca a letra D e gabarita a questão. Olha, esse aqui é um assunto que aparece com uma certa frequência em prova de residência, né? Que é a classificação para as hérnias da região inguinal e femoral, por uma classificação chamada classificação de Nyhus, que a gente comenta com vocês até durante a aula, em apostila que seja do Medgrupo. E vou colocar aqui bem grandão do meu lado como é que funciona essa classificação, né? Que divide as hérnias, isso serve para hérnias da região da virilha, tanto hérnias inguinais quanto hérnias femorais. Então tem Nyhus 1 até Nyhus 4, tá? O 4 é sempre quando a hérnia estiver recidivado.
Isso é um detalhe importante, tá? Nairus 1 e Nairus 2 é para hérnia puramente indireta, né? Nairus 1 é quando a hérnia indireta ainda não dilatou o anel inguinal interno, e Nairus 2 é quando a hérnia indireta se anunciou e dilatou aquele anel inguinal interno. Uma dica que eu costumo falar em aula é o seguinte: lembra que o outro nome que a gente pode usar para hérnia femoral é hérnia crural. Crural, lembra disso? Então, sempre que essa classificação tiver a letra C, é na realidade uma referência à hérnia femoral, à hérnia crural. Pode ver na classificação do lado aqui. 3C é hérnia femoral. 4C é hérnia femoral que recidivou. Então, uma dica boa da gente conhecer. Então, no caso aí da questão de vocês, a descrição foi de uma hérnia inguinal indireta que dilatava o anel inguinal interno e mantinha a parede posterior intacta. Então, não posso colocar, por exemplo, Nairus 3, porque não houve qualquer defeito de parede posterior. Isso aqui é uma hérnia inguinal indireta que se anuncia pelo anel inguinal interno e, nesse caso da questão, está dilatando este anel. Isso é uma hérnia Nairus tipo 2, tá? É difícil, mas dá para memorizar e é útil que você memorize essa classificação, tá? Então você marca a letra B de bola, marca a letra B e gabarita a questão. Questão mais específica sobre técnica cirúrgica, que a gente comentou em aula com vocês, que vem caindo isso em prova com relação às hérnias inguinais e hérnias femorais principalmente, e a pergunta foi, vem cá, qual dessas técnicas não utiliza a tela para sua realização? De baixo para cima, Liechtenstein é aquela clássica, né? É aquela que revolucionou as cirurgias para hérnias inguinais, né? Que você coloca uma tela reforçando aquela parede posterior. A técnica de estopa, gente, não sei se você lembra disso ou não, mas é aquela técnica onde se coloca uma tela gigante no espaço pré-peritoneal, né? E é uma técnica, portanto, muito boa para você corrigir, por exemplo, hérnias bilaterais. Porque essa técnica de estopa, como eu falei a vocês, a tela é gigante. Ela vai de um lado ao outro. Ela cobre toda a região aqui da virilha, tanto de um lado quanto do outro, no espaço ou na região pré-peritoneal, e é muito útil para hérnias, como eu te falei, hérnias bilaterais, tá? A letra B e a letra C trouxe a nomenclatura para as duas técnicas laparoscópicas, que a gente usa, ou que a gente pode usar, né, para corrigir essas hérnias da região da virilha, né? E são duas técnicas que a gente usa a tela. A diferença é o local onde você coloca essa tela e o acesso que você faz com relação à topografia abdominal. Agora, a letra A, gente, que é a técnica de Shouldice, essa técnica não usa a tela. Inclusive, eu coloquei aqui do lado, colocando aqui bem grandão para vocês, uma representação, na realidade, da técnica de Shouldice, onde se faz como conceito cirúrgico aqui, o que a gente usa como termo médico cirúrgico de imbricação de planos musculares. Esse termo imbricação é uma bobagem, significa superposição de planos musculares, né? Então o cirurgião, quando faz o reforço posterior, da parede posterior, né, com a técnica de Shouldice, ele fica suturando um músculo em cima do outro. Ele pega um oblíquo externo, sutura em cima de outro oblíquo. Pega inclusive a face lá embaixo e sutura por baixo. Então ele faz uma imbricação, uma superposição de planos musculares com a intenção dessa forma de reforçar a parede posterior do canal inguinal. Então essa técnica não usa a tela. Nessa questão você marcava a letra A e gabaritava a outra. Questão sobre técnica cirúrgica das mais simples, na realidade, que é, na realidade, a nomenclatura de incisão que o cirurgião pode usar para realizar uma colecistectomia. E a gente foi bem claro na questão aí, uma colecistectomia por uma colecistite não complicada, né? Porque aquela incisão chifopubiana, né? Se o cirurgião resolver fazer, ele poderia fazer, mas não é o ideal, né? Não é o preferencial por uma cirurgia onde não existe complicação. Se fosse uma colecistite supurada, com perfuração de vesícula, né, e complicação com peritonite, beleza. Aí valia a pena fazer uma incisão chifopubiana. Maravilha, até para lavagem maior da cavidade abdominal. Mas não é o caso. Aqui é um processo de colecistite não complicada, então não tem por que você preferir uma incisão chifopubiana. A letra A joga fora. A letra B e a letra C, gente, na realidade colocaram nomes de incisões usadas não para colecistectomia, mas sim para apendicectomia. Eu até vou colocar aqui do lado da imagem das duas incisões. A de Rockey Davis, ou Davis-Rock, como foi colocado aqui, e a incisão de McBurney. São duas incisões que são feitas para apendicectomia.
A diferença entre as duas, se você pode notar pela imagem, é o sentido, é a orientação delas, né? A Hockley Davis, ou Davis Rock, seja, ela é muito mais transversa. E a de McBurney, ela é mais oblíqua. Essa é a ideia, mas não são para colecistectomia, são para apendicectomia. A letra D colocou lá a incisão de pifanestil, que quem usa isso muito é o obstetra. É a incisão, não indecisão, por exemplo, para cesariana. Então a incisão que a gente poderia usar, que o cirurgião deveria preferir para realizar uma colecistectomia numa vigência ou num cenário de uma colecistite não complicada, é a incisão de Kocher, também chamada de incisão subcostal. Vou colocar agora essa imagem, exatamente aqui o tracejado preto, onde fica a linha da incisão de Kocher, ou incisão subcostal, porque logo abaixo ali, do lado direito ali do arco costal, para você acessar a vesícula naquela topografia, tá? Então a questão ela é conceitual, cirúrgica, conceitual, você marca a letra E gabarita a questão. Olha, questão bacana também, para lembrar, em termos cirúrgicos, um pouco da fisiologia gástrica, né? Quando a gente pensa, por exemplo, em tratar cirurgicamente uma úlcera péptica, é tentar pensar em termos da fisiologia gástrica, como é que a gente pode intervir cirurgicamente para reduzir a acidez, por exemplo, do estômago, né? Eu estou colocando aí do lado uma imagem até simplória, né? Para mostrar a vocês os 3 estímulos que a gente pode ou que a gente utiliza na célula parietal do estômago para que ela comece a fabricação do ácido. Então, por exemplo, a gastrina, que quem produz a gastrina é o antro do estômago, ela faz ou ela incentiva a célula parietal a fabricar a acidez. É por isso que uma cirurgia, por exemplo, de antrectomia consegue reduzir a acidez, porque ao retirar o antro, eu retiro o local que fabrica a gastrina. Essa é a ideia, né? Um outro estímulo que a gente utiliza na célula parietal para que ela fabrique a acidez é a histamina, que circula pelo nosso corpo. É por isso que você pode utilizar o bloqueador histamínico do tipo H2, como é a ranitidina, para reduzir a fabricação do ácido e tentar, até com remédio, melhorar um processo seroso. Existe isso, né? E um terceiro e último estímulo que a gente usa na célula parietal para que ela fabrique a acidez ou o ácido que seja através de sua bomba de próton é, na realidade, um neurotransmissor chamado de acetilcolina, que chega até o estômago, que chega até as células parietais através de um nervo, chamado nervo vago. Aí é o conceito, aí ficou bacana, porque eu lembro o conceito da fisiologia gástrica e aí fica fácil resolver a questão. A questão falou o seguinte, vem cá, quando você faz a estratégia cirúrgica de vagotomia, você consegue reduzir a secreção ácida, principalmente oriunda de que estímulo? Da acetilcolina. Porque o nervo vago libera esse neurotransmissor em cima da célula parietal e incentiva a célula a fabricar desta forma a sua acidez, tá? Então você marca a letra A e gabarita a questão. Olha essa questão aqui, a questão absolutamente conceitual, estatística, né? Existem várias formas ou tipos de intussuscepção. Lembra que outro nome para intussuscepção é invaginação intestinal, mas em crianças, assim, disparado, tá? O principal tipo de invaginação ou de intussuscepção intestinal é a ileocólica ou ileocolônica, né? Onde, na realidade, o ilho começa a invaginar para dentro do cólon, né? Geralmente através daquela topografia da válvula iliocecal. Então a questão ela é estatística, mas vale a pena você conhecer essa parte também epidemiológica, tá? Então em crianças, disparadíssima, a principal forma ou tipo de invaginação ou intussuscepção intestinal é a ileocólica ou ileocolônica. Você marca a letra D e fecha a questão. Olha, a questão bacana é que, na realidade, usa conceito mais anestésico, conceito mais, por exemplo, de terapia intensiva. Quando for o seguinte, vem cá, todas as drogas listadas, elas têm alguma ação sedativa. Por exemplo, benzodiazepínico, como é o diazepam e como é o midazolam, das últimas 2 alternativas. O etomidato, o propofol e a ketamina. Então, são 5 fármacos sedativos, né? Agora, esses 5 fármacos, tem um deles que também tem ação analgésica. Aí é bacana, você poderia, por exemplo, para curetagem uterina, né, para dar banho em paciente grande queimado, utilizar apenas essa droga, que iria sedar o paciente e prover a sua analgesia. A pergunta é, que droga é essa? Tá? Dessas drogas aí, a única que tem ação sedativa e analgésica é a ketamina. As outras não têm, né? Aí vale a pena um breve conceito, um breve bate-papo. Por exemplo, o propofol e o etomidato, quem trabalha com anestesia sabe muito bem disso, são drogas cuja a infusão
dói muito, arde, queima. Né? Então, quando o anestesista, ou até em terapia intensiva se faz isso muito, né? Quando se vai administrar Propofol ou o etomidato, se faz pelo menos uma injeção de anestésico local, né? Para aliviar um pouco a dor da infusão desses fármacos. Vocês já viram em terapia intensiva ou até em centro cirúrgico o Propofol, mas o Propofol ele é meio leitoso, aquele leito branco, ele é meio espesso. De tão espesso que ele é, a infusão dói demais. Então a gente faz, às vezes, uma lidocaína ali, 30 segundos, 1 minuto antes até da infusão do Propofol e da infusão do etomidato. Outra coisa que eu acho que vale a pena comentar com vocês nesse bate-papo aqui de correção é o seguinte: o Propofol que a gente usa muito, mas usa muito em centro cirúrgico e também em terapia intensiva, é uma droga Propofol, tá? Propofol. É uma droga cardiodepressora. Ele reduz a força miocárdica. Então, eu não posso utilizar, por exemplo, Propofol para sedar um paciente em terapia intensiva que esteja em choque séptico. Porque o cara está hipotenso ou potencialmente hipotenso, a gente pode falar assim, e se eu administrar nesse paciente um Propofol, eu vou agravar a depressão miocárdica dele e vou agravar a depressão, a hipotensão. Vou agravar a instabilidade hemodinâmica dele. Então vale a pena conhecer essa propriedade do Propofol ser uma droga cardiodepressora. E por último, a letra D e a letra E, que são 2 exemplos de benzodiazepínicos, tanto o diazepam quanto o midazolam. Elas não têm, são drogas que não têm ação analgésica. A gente faz muito isso, você deve ter visto fazer, ou deve ter feito já em terapia intensiva, em emergência. Eu vou sedar um paciente, eu vou entubar o paciente e vou acoplar o paciente à ventilação mecânica. Você coloca lá midazolam com fentanil. É uma clássica combinação, porque o midazolam faz a ação sedativa e o fentanil, que é um opioide, faz a ação analgésica, que não tem nenhuma ação analgésica nos benzodiazepínicos. Então vale a pena você conhecer que dessas drogas, a única que é sedativa e analgésica, ou pelo menos sedativa e tem um potencial analgésico, é a ketamina. Se marca a letra A e gabarita a questão. Esse outro tema que é muito em prova de residência com relação ao uso de antibiótico profilático para uma cirurgia. Lembra que você vai utilizar o antibiótico profilático para um ato cirúrgico com a única intenção de se evitar infecção da ferida operatória, né? E esse risco infeccioso, ele existe sim, especialmente em cirurgias com maior grau de contaminação bacteriana, né? As cirurgias que são classificadas como cirurgias limpas têm um potencial infeccioso que é quase nulo. E aí, nesse cenário, geralmente não se faz uso de antibiótico profilático. Aí lembra o conceito: as cirurgias que são classificadas como cirurgias ou feridas limpas são aquelas onde não há invasão ou penetração de nenhum trato corporal, onde não se penetra um trato respiratório, um trato biliar, um trato gastrointestinal ou um trato gênito-urinário. Se não houver penetração de trato corporal, a cirurgia será classificada como cirurgia limpa, risco infeccioso praticamente nulo, irrisório, muito baixo, e geralmente não se aplica antibiótico profilático. Aí, poxa, olha a tua questão na prova, do simulado. Cirurgia de postectomia, para quem não lembra, né, é a cirurgia para fimose, né, é vulgo circuncisão. Na cirurgia para fimose, que é a circuncisão, onde você tira aquele excesso de pele da glande peniana, você não penetra nenhum trato corporal. Então é uma cirurgia limpíssima. O risco infeccioso é muito baixo. Não é, acreditem, não é para fazer nenhum antibiótico profilático. Você marca a letra E e gabarita a questão. Outra questão sobre antibiótico profilaxia para a cirurgia, mas aqui a ideia é o seguinte: quando é que você iria, nas opções da prova aí, quando é que você iria recomendar uma nova dose do antibiótico profilático? A ideia é o seguinte: o antibiótico profilático, ele tem uma meia-vida, ele tem algumas horas durante as quais ele vai agir e durante esse tempo ele é altamente eficaz para evitar uma contaminação e posterior infecção da ferida operatória. Então, geralmente, cirurgias que duram pouco tempo, você faz uma dose única do antibiótico profilático. E geralmente na prática médica, a cirurgia que dura até 4 horas, geralmente não se aplica nenhuma nova dose de antibiótico profilático. Então, durando até 4 horas, não se aplica, a princípio, nenhuma nova dose, não há necessidade de aplicar nenhuma nova dose do antibiótico profilático. Agora, cirurgias que esteja durando aí um pouco mais de tempo, aí você vai aplicar sim uma nova dose do antibiótico profilático. E geralmente se respeita aqui ou se indica uma nova dose
geralmente 1 a 2, em relação ao intervalo de tempo, né? Geralmente 1 a 2 meia-vidas com relação à ação do medicamento. Então, vou colocar aqui do lado um tempo que a gente pode fazer uma nova dose do antibiótico profilático. Então, por exemplo, eu poderia repetir a cefazolina a cada 2 a 5 horas. Geralmente, até 4 horas não se repete, porque há uma proteção adequada. Agora, passou de 4 horas, aí já é para repetir a cefazolina. A ampicilina com sulbactam, geralmente poderia repetir a cada 2 a 4 horas, poderia, mas geralmente até 4 horas não se repete. Passou de 4 horas, aí eu vou querer repetir. A vancomicina tem uma meia-vida mais longa, então você repica a dose da vanco com um intervalo um pouco maior, de 6 a 12 horas. Clindamicina, 3 a 6 horas. E metronidazol de 6 a 8 horas. Então, se voltar para a tua questão, a letra A, por exemplo, você vai usar a cefazolina, ou melhor, se estiver usando a cefazolina, você replicaria a dose se o tempo cirúrgico estiver durando mais do que 1 hora? Não, só se durar mais do que 2 a 5 horas. Mas geralmente com 4 horas você ainda não faz nova dose, né? Clindamicina com tempo cirúrgico superior a 2 horas? Não, só se passa de 3 a 6 horas. Aí eu poderia fazer e aí por diante. A única resposta certa é a letra E. Porque, olha só, a gente pensa em replicar dose do antibiótico profilático se a cirurgia, primeiro, estiver durando muito tempo, geralmente mais do que 4 horas. E segundo, se o paciente tiver tido na cirurgia um sangramento muito intenso. Porque, pensa só, o antibiótico estava circulando na corrente sanguínea. Se o doente perdeu muito sangue, ele perdeu sangue, seus componentes hematológicos, no caso, e o que circulava ali, inclusive o antibiótico profilático. Então, os sangramentos mais importantes, eles exigem uma nova dose de antibiótico profilático. Então, você marca a letra E e gabarita a questão. Olha, questão bacana, até pela sua complexidade, tá? A primeira parte difícil da questão era tentar ler o enunciado e tirar dele o conceito, né? Tirar dele o diagnóstico desse jovem de 14 anos que foi operar o apêndice, fazer uma apendicectomia. Começou a complicar, mas complicar muito. Ele fez, inclusive, até hipertermia, né? Teve elevação de temperatura durante o ato cirúrgico. Olha só, grava o conceito. Se você, por acaso, vir uma questão de prova de residência, onde aconteça elevação de temperatura durante um ato cirúrgico, nós temos pouquíssimas possibilidades, tá? Para citar algumas, as principais. Uma delas seria o paciente que operou com alguma infecção. O cara tinha uma pneumonia e foi operar. Beleza, febre pelo processo infeccioso pré-existente. O que não parece ser o caso da questão. Ninguém falou de o paciente estar previamente infectado, então não parece ser o caso. Outra possibilidade, febre ou elevação de temperatura que seja durante um ato cirúrgico. Poderia ser uma reação adversa a alguma droga ou algum componente transfusional que o doente tenha recebido. Gente, não há na questão nenhuma droga de outro mundo ou nenhuma transfusão de nenhum hemoderivado que possa sugerir essa possibilidade. Então não deve ser. E uma terceira possibilidade de um paciente que faz elevação de temperatura durante um ato cirúrgico anestésico é uma complicação da doença chamada hipertermia maligna, que é o diagnóstico desse paciente. Só para lembrar, limpar um pouco o teu conhecimento, aproveitar a tua revisão. Isso é bate-papo, é para revisar assunto. Então, só lembra o seguinte, essa hipertermia maligna é uma condição de doença geneticamente transmitida e uma doença que fica latente, silenciosa a vida inteira no corpo desse paciente, até que ele se expõe a alguns fármacos específicos, fármacos geralmente utilizados pelo anestesista. Por isso que é uma doença, essa hipertermia maligna, que a gente vê acontecer no ato cirúrgico anestésico. São 2 grupos de drogas que podem fazer isso, né? Um grupo de drogas são anestésicos inalatórios, e ele usou sevoflurano, que é um gás anestésico. E outra droga que pode fazer essa complicação de doença é a succinilcolina, né? Que é um bloqueador neuromuscular. Então, o paciente que tem a doença geneticamente determinada no corpo dele, até então silenciosa, quando ele expuser essas drogas que eu te falei, ou esse bloqueador neuromuscular chamado succinilcolina, ou algum gás anestésico, o que acontece é que no músculo dele abrem-se canais de cálcio. Aí é um grande influxo, uma grande entrada de cálcio para o citoplasma do músculo, e o músculo faz ou entra numa contração violenta e ininterrupta, no hipermetabolismo muscular violentíssimo. É por isso que esse cara fez, por exemplo, essa rigidez do masseter, por contração de musculatura.
que também a contração gera calor, por isso que tem elevação de temperatura, né? E esse paciente, como o músculo entrou nesse hipermetabolismo, ele gera muito CO2, por isso que houve essa elevação da ETCO2. Aumentou a quantidade expirada de CO2 pelo paciente, porque ele fabricou mais na musculatura. Então, a primeira dificuldade da questão era acertar o diagnóstico, hipertermia maligna. Sendo este o diagnóstico, o que eu não poderia fazer para esse paciente? Porque a letra A sugeria descontinuar o agente que induziu a doença, o sevoflurano. Anestesia inatória, tem que interromper, tá certíssimo a letra A, eu não posso marcar. A letra C sugeria você aumentar a fração inspiratória de O2, a FiO2, para o máximo, para 100%. Ele só vai inalar agora somente oxigênio. Eu tenho que fazer isso, né? Porque esse paciente, quando entra nesse hipermetabolismo muscular, ele consome muito O2. Eu tenho que garantir uma quantidade circulante de oxigênio adequada. Então, o ideal é que você aumente, sim, a FiO2 desse paciente para 100%. A letra C está certa, eu não posso marcar. A letra D também está certa, adotar a estratégia para resfriar o corpo desse paciente ativamente. Eu posso, por exemplo, devo, por exemplo, colocar compressa gelada no corpo dele para reduzir a temperatura corporal. Eu posso e devo infundir no leito venoso desse paciente soro gelado para reduzir ativamente a temperatura corporal. Está certíssimo. E a letra E, que sugeria e tem que fazer também, é dar o dantrolene sódico, que é o antídoto para essa condição. O dantrolene sódico, gente, ele fecha um canal de cálcio da musculatura. Então está certíssimo a letra E. A única estratégia equivocada é a letra B de bola. Porque, olha só, pacientes que fazem hipertermia maligna, que entram nesse hipermetabolismo muscular, eles podem ter eventos aqui de rabdomiólise, que podem, na realidade, sofrer uma dilaceração de musculatura, de fibra muscular. Aí libera para a circulação sanguínea o que existe na fibra muscular, por exemplo, muito potássio. São pacientes que complicam com hiperpotassemia ou hipercalemia. Esse cara já tem no eletrocardiograma dele uma onda T articulada, é um risco que ele está correndo. E o que está provado ainda por um mecanismo não muito bem compreendido é que se eu pego um paciente com hipertermia maligna e prescrevo para esse paciente um bloqueador de canal de cálcio, tá? Tipo verapamil, diltiazem, nifedipina, amilodipina, isso pode piorar a hipercalemia desses pacientes. E são drogas que não devem ser prescritas, tá? Então você marca a letra B de bola e gabarita a questão. Olha, como o enunciado diz aí, essa classificação de Mallampati, ela é muito usada pelo anestesista, né? Quando ele pede para o doente abrir a boca e jogar a língua para fora, para o anestesista predizer a dificuldade de tubação que ele vai ter no ato anestésico dele, tá? Então eu vou colocar aqui do lado, bem grandão aqui, as 4 imagens, tá? Das 4 classes ou 4 graus de Mallampati. Como é que funciona isso? O paciente sentado com a cabeça no nível dos teus olhos, você pede para esse paciente abrir a boca o máximo que ele conseguir e colocar a língua para fora o máximo que ele conseguir. Na dependência aqui, gente, daquilo que você observar na boca dele, você coloca aqui a Mallampati 1 até a Mallampati 4. Mallampati 1 e Mallampati 2 é muito fácil de você entubar. Mallampati 3 e Mallampati 4 são, na realidade, situações que já predizem uma certa dificuldade na hora de você laringoscopar e tentar daqui a pouco entubar esse paciente, tá? Então, nas imagens, né, esse Mallampati classe 1 é quando você consegue enxergar tudo naquela cavidade. Você vê o palato duro lá em cima, você vê o palato mole, né? Você vê a úvula inteirinha do paciente, né? Vê toda a abertura da orofaringe e vê os pilares amigdalianos ao lado. É muito fácil tubar o Mallampati classe 1. Já o Mallampati classe 2, você vê um pouquinho menos de coisa, né? No Mallampati classe 2, você vê praticamente igual ao Mallampati classe 1. O que você não vê no classe 2 são os pilares amigdalianos, mas ainda é muito fácil de você entubar. No Mallampati classe ou grau 3, né, você só consegue ver agora o palato duro, você consegue também ver ainda o palato mole e consegue ver apenas a base da úvula. Você consegue ver a úvula inteira bonitinha, somente a base da úvula. E aí no Mallampati classe 4, você só vê na realidade o palato duro, né? O palato mole, que é aquele tracejado que você via anteriormente, você não vê mais na classe 4 e mostra uma dificuldade muito maior de intubação. Então na questão, né, estava descrita que durante essa avaliação da cavidade oral do paciente, apenas se observou o palato duro, né?
E o palato duro é uma lampate classe 4. Repara que classe 5 não existe, né? Você não pode marcar o que não existe. A letra E você não poderia marcar, tá? Então você marca a letra D de dado, marca a letra D e gabarita a questão. Olha, questão absolutamente conceitual, para a gente, na verdade, marcar mais uma vez aqui com vocês, aqui agora treinando com o simulado, por onde se anunciam as hérnias da região da virilha. Aí logo de cara eu coloco essa imagem aqui do lado, que tá muito bacana, tá muito didática na realidade, para você ver por onde se anunciam cada uma das 3 hérnias da região da virilha. Então, olha só, essa marca triangular branca que está na tua imagem chama-se triângulo de Hasselbalch. É uma região que pode ficar um pouco mais frágil, é aquela parte, lembra, da fáscia transversalis, que fica um pouco mais frágil, e é por ali que se anuncia a hérnia inguinal direta, tá? É pelo esse triângulo branco, que é o triângulo de Hasselbalch. Como isso aqui é um treinamento, fala com vocês na cabeça, pensa comigo aqui, quais são os 3 limites, é um triângulo, né? Então quais são os 3 limites do triângulo de Hasselbalch? Um limite é o ligamento inguinal, que está marcado aí na imagem, um ligamento bastante espesso que está nessa imagem. Um segundo limite do triângulo de Hasselbalch é essa linha vermelha que está na imagem, que são os vasos epigástricos inferiores. E o terceiro e último limite do triângulo de Hasselbalch, que seria essa linha meio laranja aí, ou meio bege aí da tua imagem do triângulo de Hasselbalch, é a borda lateral do músculo reto do abdômen. Isso cai muito em prova, por isso eu estou falando com vocês aqui nesse bate-papo. Os 3 limites do triângulo de Hasselbalch: o ligamento inguinal, os vasos epigástricos inferiores e a borda lateral do músculo reto do abdômen. Beleza. Repara nessa imagem também que a hérnia inguinal indireta, ela se anuncia exatamente por aquele buraco lá atrás, chamado anel inguinal interno. E repara que a hérnia femoral, ela se anuncia lá embaixo. Ela se anuncia abaixo do ligamento inguinal. Essa é a ideia, tá? Então, nesse cenário todo, a melhor resposta para esse caso é a letra C mesmo, tá? Você marca a letra C e gabarita a questão. Olha, questão totalmente epidemiológica, estatística, dermatológica nesse caso até, que seria qual o tipo mais comum de melanoma, tá? E aí a letra C, que é o gabarito. Em termos de percentual, esse aqui ganha fácil das outras formas de melanoma, tá? O melanoma extensivo superficial, aí é conceitual, tá? Você marca a letra C e fecha a questão. Olha, a questão aqui é conceitual, aliás, é um tema que aparece como conceito mesmo, com frequência em prova de residência, tá? Essa síndrome de Borrelli, gente, é na realidade uma perfuração esofagiana que acontece depois que o paciente faz vômitos de repetição, tá? Então, cuidado para não confundir a letra A com a letra E, tá? Quando o paciente vomita de forma repetitiva e faz perfuração esofagiana, isso é síndrome de Borrelli, tá? Quando o paciente faz vômito de repetição e faz sangramento, né, da topografia gastroesofagiana, na realidade, o nome da condição é síndrome de Mallory-Weiss, tá? Então não confunda os dois conceitos. Eu coloquei do lado até uma espécie, para a gente trabalhar um pouco mais nessa síndrome de Borrelli, uma espécie de um resumo clínico da doença, né? Porque geralmente Borrelli aparece com uma tríade bastante clássica que eu coloquei aqui, que é vômito, dor no peito e enfisema subcutâneo. Vômito porque é o que vai induzir a doença. O cara vomita, até que perfura o esôfago. Aí faz uma dor intensa torácica no peito desse paciente. E aí, como o esôfago é um órgão aerado, o ar que está dentro do esôfago começa a passar para mediastino e depois pode começar a passar para tecido celular subcutâneo. Aí você palpa o paciente e percebe esse enfisema subcutâneo, que aparece em torno de 50% a 60% dos casos, mas demora um pouco para acontecer. Não é perfurou e faz enfisema, geralmente demora em torno de 1 hora para aparecer esse enfisema subcutâneo. E tem um sinal bacana, semiológico, para você conhecer, que eu coloquei ali embaixo, que é o sinal de Raman, que na realidade é na ausculta cardíaca, você perceber em cada batida do coração, você percebe um atrito, um som de atrito. O que é isso? Na realidade, em cada batida do coração, você percebe a influência do ar no mediastino, do tal do pneumomediastino que aparece com esse paciente, tá? É um som de atrito em cada batida ou em cada batimento cardíaco. E isso é feito pelo enfisema de mediastino, tá? Pelo pneumomediastino.
Inclusive tem uma imagem aqui embaixo também, a radiológica, tomográfica, que mostra, na realidade, ao redor do esôfago, né, na realidade, um acúmulo inflamatório, no caso, ou perfuração, tem líquido extravasando naturalmente ao redor desse esôfago, inclusive com um pouco de derrame pleural em um dos dois hemitóraces, e você vê naquelas setinhas brancas um pouco de ar naquele mediastino, né? Isso é pneumomediastino, para a gente fechar um entendimento da síndrome de Borrelieve. Então, para essa questão, você marca a letra A, tá? Você marca a letra A e gabarita a questão. Questão um pouco mais semiológica, mas acontece de um paciente com uma pancreatite aguda mais grave, mais necrohemorrágica, o dente ter um certo sangramento para retroperitônio, que pode se manifestar na topografia abdominal do teu paciente. E tem dois sinais, não são os dois únicos sinais de hemorragia retroperitoneal, mas são os dois mais famosos, né? O sinal de Cullen, a gente colocou aí Halsted-Cullen para dificultar um pouco, é o nome mais completo do sinal, mas geralmente se conhece mais como sinal de Cullen. E tem um outro sinal, que é o sinal de Gray-Turner. Vou colocar até aqui do lado as duas imagens, tá? A imagem da esquerda de vocês é o sinal de Cullen, tá? Ou o sinal de Halsted-Cullen, que é essa equimose periumbilical. Repara na imagem, ao redor da cicatriz umbilical, uma região mais equimótica. Isso é o sinal de Cullen ou de Halsted-Cullen. E na direita de vocês, a equimose nos flancos, tá? Isso aqui é o sinal de Gray-Turner. Como a questão pedia o sinal de Cullen, a resposta certa é na topografia ou região periumbilical. Você marca a letra B de bola e gabarita a questão. Nessa questão, a gente tem que ir aos pouquinhos, no enunciado, raciocinando em cima dela, para montar pelo menos uma boa hipótese diagnóstica. Porque esse paciente aí, ele tem hipertensão arterial refratária, grave, portanto, que tem potássio baixo, tem hipocalemia, né? Então deve ter alguma coisa promovendo a hipertensão e ao mesmo tempo jogando potássio para fora. A gente pode começar a pensar assim. Além disso, ele tem uma renina plasmática, né? Ou a atividade de renina plasmática mais baixa e aldosterona alta. Então, peraí. Se esse paciente tem aldosterona alta, eu já consigo raciocinar a razão para essa hipocalemia, né? Lembra que a aldosterona é um hormônio que age nos túbulos renais, reabsorvendo o sódio e trocando, né, esse sódio, ora por potássio, ora por hidrogênio. É assim que age a aldosterona. Ela no túbulo renal reabsorve muito sódio, aí joga para fora ou potássio ou hidrogênio. Então pensa só, esse paciente tem alguma coisa que está, na realidade, liberando mais aldosterona, aí ele retém muito sódio, aí ele fica hipertenso. E aí ele joga potássio para fora, joga hidrogênio para fora, fica, por exemplo, com hipocalemia. Agora, qual é a causa, para a gente marcar aí, na realidade, a resposta certa, do paciente ter esse hiperaldosteronismo, essa elevação sérica da aldosterona? Porque lembra o seguinte, existem aquelas duas formas mais tradicionais, pelo menos, de hiperaldosteronismo. Tem o primário e tem o secundário, né? No primário, há uma lesão da própria suprarrenal que começa ela sozinha a liberar mais aldosterona. E no hiperaldosteronismo secundário, na realidade, existe alguma outra condição nesse paciente que ativa todo aquele sistema renina, angiotensina, aldosterona. Aí ele começa liberando muita renina, aí libera muita angiotensina e, por último, pela suprarrenal, libera muita aldosterona. Aí tem que pensar qual dos dois, ou qual dos dois tipos de hiperaldosteronismo esse paciente é portador. Aí o que responde a gente a esse questionamento é, na realidade, como é que anda a renina plasmática desse paciente. Porque a atividade de renina desse paciente, ela está reduzida. Então pensa comigo, não pode ser aqui, gente, um hiperaldosteronismo secundário, como é, por exemplo, a hipertensão renovascular. Lembra da hipertensão renovascular, que é aquela estenose da artéria renal? O dente começa primeiro pela estenose da artéria renal a liberar pelo rim muita renina. Aí libera a renina, libera a angiotensina e libera a aldosterona. Mas se fosse isso, a renina do paciente estaria alta e ela está reduzida. Então isso aqui não é um caso de hiperaldosteronismo secundário. Não, isso aqui é um caso de hiperaldosteronismo primário. E existe uma lesão primária própria da suprarrenal que libera sozinha muita aldosterona e até acaba suprimindo a quantidade de angiotensina e suprimindo a quantidade de renina.
E é essa condição de hiperaldosteronismo primário, a gente pode chamar isso aqui com um epônimo chamado síndrome de Cohn, especialmente se a causa desse hiperaldo primário for um adenoma de suprarrenal. Então fica bastante amarrado pra gente. O que é síndrome de Cohn? É um adenoma de suprarrenal produtor de aldosterona. É, portanto, uma forma de hiperaldosteronismo primário. Você marca a letra C e gabarita a questão. Uma questão bacana, porque requer da gente um certo raciocínio da condição tiroidiana que essa mulher tem e depois o outro raciocínio em termos terapêuticos. A primeira coisa para acertar a questão aqui era você, na realidade, marcar o diagnóstico. Tá? O que essa mulher tem chama-se tiroidite subaguda, que também tem um outro nome, que é um epônimo no caso aqui, que é tiroidite de De Quervain. Então é essa condição que essa mulher tem. Vamos só aqui fazer uma lembrança juntos dessa condição tiroidiana, que é o seguinte. Geralmente o paciente ele tem primeiro uma infecção de via aérea superior, um resfriado comum, uma IVAS qualquer. Aí depois de 2 a 8 semanas, em média, começa a aparecer a agressão tiroidiana, porque ele faz esse processo virótico, ou processo viral, né? E aí esse processo viral dessa infecção de via aérea superior, ela começa a ativar linfócitos T, e esses linfócitos atacam a tireoide do teu paciente. E aí quando você começa a atacar a tireoide, ela inflama. Ela inflama, começa a aparecer uma dor na região cervical, como foi no caso. Uma dor com um processo também, muitas vezes, de hipersensibilidade dessa região cervical. Um aumento pela inflamação tiroidiana, né? Um aumento da região cervical, exatamente como aconteceu nessa questão. E aí o bacana é que essa agressão tiroidiana acaba liberando dos folículos tiroidianos, das células tiroidianas, hormônios tiroidianos. Então o paciente que pela agressão tiroidiana inflamatória intensa, ele entra, ou ela no caso a mulher, ela entra em hipertiroidismo. E aconteceu isso com ela. Ela começou a ter quadro de palpitações. Ela começou a ter insônia. Isso são manifestações, nesse cenário que a gente consegue assim raciocinar, de hipertiroidismo. E o bacana, gente, é que houve agressão da tireoide. A tireoide se esgotou, liberou todos os seus hormônios. E o normal, pelo menos em termos evolutivos, é que depois dessa fase de hipertireoidismo, essa mulher caminhe em seguida para uma fase até de hipotireoidismo. Porque você já liberou todos os hormônios tireoidianos. Vai chegar um momento que a tireoide está completamente aqui arrasada e ela denota um certo tempo de recuperação até fabricar novos hormônios. Enquanto não fabricar novos hormônios, ela vai passar por um momento de hipotireoidismo. Assim que funciona a tireoidite de De Quervain. Mas nesse caso, a mulher não foi ainda por hipotireoidismo, porque ela tem manifestações de hiperfunção ou de hiperação hormonal, ela tem palpitação, ela tem insônia. O laboratório dela mostra um TSH suprimido. Essa mulher está na fase de hipertireoidismo. Não foi ainda para a fase de hipotireoidismo. Então, pelo amor de Deus, prescrever levotiroxina, prescrever para essa mulher hormônio de tiroidiana é praticamente um crime, tá? A letra C eu não posso marcar. Então como é que eu vou tratar essa paciente? Isso é bacana que você conheça. Primeira coisa importante, é uma condição inflamatória da tireoide. Então tem que desinflamar essa tireoide. Eu posso fazer, por exemplo, drogas anti-inflamatórias não esteroidais. Posso fazer? Posso. Posso fazer AS em dose anti-inflamatória. AS, 300 mg por dia, é dose de antiagregação plaquetária, não é dose anti-inflamatória. Então, letra B, eu não posso marcar. E outra droga que a gente pode usar para desinflamar essa tireoide é corticoide, é prednisona, que foi o gabarito. A letra A é totalmente possível de você colocar aqui. Por que a letra D não foi resposta e a letra E não foi resposta, já que essa mulher tem manifestações de hiperfunção de hormônio tiroidiano? Porque olha só, o propiltiracil, que é uma droga famosíssima antitiroidiana, ela atua na tireoide, evitando a tireoide liberar mais hormônios. Mas hormônios, eles já foram todos liberados. Nesse momento, o propiltiracil não faz a menor diferença. Da radiodo, essa tireoide não vai captar, não faz a menor diferença. Então, nesse caso aqui, eu tenho que desinflamar a tireoide. Maravilha. Se eu quiser atuar nessa função ou nessa hiperfunção de hormônio tiroidiano, o que eu posso oferecer para essa mulher, gente, é a beta-bloqueador, que a gente sabe consegue reduzir a função de hormônio tiroidiano, resolve um pouco da palpitação e poderia fazer.
Mas fazer propiltiracil aqui não faz o menor sentido. Tá? Questão bacana, por requerir da gente um entendimento da questão e uma adequada estratégia terapêutica. Você marca a letra A e gabarita a questão. Olha, questão bastante cirúrgica em termos de conceito, que pedia a vocês que marcassem, na realidade, dentre as possibilidades aí da questão, qual seria o tipo de dreno que tem um processo, primeiro, fechado de drenagem, e segundo, que faz esta drenagem por sucção. E aí o único tipo de dreno das opções, pelo menos, que preenche essa descrição é, na realidade, o dreno de Jackson-Prats, que a letra A foi, mais uma vez, na prova aí, o gabarito, tá? O dreno de Penrose, por exemplo, como conceito, ele é um dreno aberto. Tá? O pigtail, o Foley, né, que é o cateter de Foley, ou o dreno de Kerr, que é o também chamado de dreno em T, eles são drenos fechados, sim, mas que não tem o caráter succional, não tem a drenagem succional que a questão pedia. Vou colocar até aqui do lado a imagem de como é que funciona o dreno de Jackson-Prats, que para alguns conhece também um dreno que é muito semelhante a esse, que é o dreno de Blake, tá? Ele funciona de modo muito semelhante ao dreno de Jackson-Prats, que é uma drenagem sim fechada, e o processo succional, gente, ele é feito lá embaixo no reservatório. Porque quando você vai acoplar o reservatório ao dreno, você aperta o reservatório. Aí a tendência, até pela sua elasticidade, é que aquele reservatório vá tentando aos pouquinhos voltar ao seu formato normal. E isso vai sugando, fazendo atividade succional desse processo de drenagem. Então a única resposta certa era a letra A, tá? Você marca a letra A e gabarita a questão. Olha só, pergunta seca, direta. Mas olha só, esse procedimento, a cirurgia de Sistrunk, na realidade ela é feita para abordagem de uma condição patológica cervical chamada de cistotireoglosso. Eu quero aproveitar esse momento aqui só para lembrar vocês o que é esse cistotireoglosso, que vez ou outra aparece em prova de residência. É uma malformação congênita frequente da topografia cervical, frequente mesmo, e também com frequência perguntada em prova de residência, tá? Então como é que funciona isso? Então é o seguinte, a tireoide, que a gente sabe que tem topografia na gente cervical, ela na realidade, o tecido que vai originar a tireoide, ela tem origem, o tecido ele tem origem na realidade, na base da nossa língua. Então lá atrás da nossa formação, né, surgiu na realidade um túnel, né, lá da base da língua, um túnel que desceu até a topografia cervical, e aí embaixo é que foi formada a tireoide. Mas às vezes as pessoas podem ter resquícios desse túnel, por onde desceu o tecido que iria formar mais tardiamente a tireoide, que desceu lá da base da língua. E aí resquícios desse túnel podem ter formações císticas, que é o que a gente chama de cistotireoglosso. Se fosse em mim eu ficava com ele. Não, porque muitas vezes esse cistotireoglosso ele inflama. A gente faz uma infecção de viária superior e o cisto ele inflama junto, ele pode fazer abscesso. Então o cistotireoglosso, quando é diagnosticado, ele tem que ser operado. Eu vou colocar aqui do lado a imagem, que é uma imagem cervical de uma criança, onde você vê esse abaulamento nessa região do pescoço. Como é que você reconhece, Bernardo, que isso aqui é um cistotireoglosso, que isso aqui não é, sei lá, um linfonodo ou alguma outra malformação? Aqui uma dica muito útil para a gente, em termos práticos e também de prova de residência, é o seguinte: esse cistotireoglosso, como na realidade ele é um resquício de um trato que lá atrás se formou da língua até a região cervical, ele se mexe bonitinho durante a deglutição. Você pede para esse paciente engolir e esse cisto ele se movimenta com a língua lá em cima. Ele sobe e desce, tá? Então como é que é feita a cirurgia de Sistrunk, que é a cirurgia para você ressecar esse cistotireoglosso? Vou colocar aqui uma outra imagem, agora é uma ilustração, né? Onde você percebe aqui algumas topografias. Eu quero que você perceba esse tracejado, na realidade preto, que é todo o local, ou toda a estrutura ou área que é excisada, que é retirada pelo cirurgião. Então repara que vai desde o iniciozinho lá da base da língua, porque é para tirar todo esse trato tireoglossal, ou esse ducto tireoglossal, e também vai ressecar o cistotireoglosso, que é a patologia que o paciente tem. E geralmente, aliás, a cirurgia é feita assim, a gente junto acaba seccionando um ossinho pequenininho que a gente tem aqui na região cervical, que é o osso hioide. Ele acaba sendo junto com o cistotireoglosso e com o trato ou ducto tireoglossal. Aí vou colocar aqui uma terceira imagem que mostra a bolotinha, que é o cisto sendo retirado.
depois uma estrutura óssea transversal, que é o osso hioide, sendo retirado, e todo o túnelzinho, que é o trato ou ducto tireoglossal, que vai até a base da língua, que também é todo excisado. Então a questão ela era conceitual, mas vale a pena discutir um pouco mais sobre essa patologia chamada cisto tireoglosso. Tá? Você marca a letra B de bola e gabarita a questão. Olha, para essa questão, a primeira coisa era ler o enunciado e identificar o que aconteceu. Porque se eu não soubesse dar o diagnóstico, eu não conseguiria acertar a conduta, tá? Então, entenda o seguinte, o que foi feito nesse caso aqui, o que esse jovem aí de 21 anos sofreu, foi uma torção testicular, tá? Ela pode acontecer espontaneamente? Pode, mas com frequência ela acontece depois de alguma atividade física, exercício físico um pouco mais intenso. Como a gente colocou nesse caso aí, depois de uma intensa, extenuante partida de futebol. E aí tinha algumas dicas para a gente marcar essa possibilidade, né, da torção testicular. Uma delas foi a elevação do testículo esquerdo. E ele elevou porque toda a estrutura testicular rodou e foi elevando o testículo. Outra dica para ser uma torção testicular era, na realidade, o eixo, né, do testículo na bolsa escrotal que se modificou, né, passou a ser um eixo transversal. Ou seja, o testículo, ao invés de estar em pezinho, bonitinho, ele de tanto torcer aquela estrutura testicular, o testículo ele também rodou um pouquinho. Aí, em vez de estar bonitinho mais em pé, ele estava mais deitado. Aí ele ficou, na realidade, com o seu maior eixo orientado transversalmente na bolsa escrotal. Então, poxa, o que esse cara tem, o que esse jovem teve, foi um caso seríssimo de torção testicular. Isso aqui é uma emergência urológica, porque em pouquíssimas horas, gente, esse testículo que sofreu a torção, ele começa a isquemiar. Porque com toda a estrutura testicular, foi também torcida a artéria testicular. E o sangue parou de chegar até o testículo. Se eu não intervier nas próximas horas, esse doente vai perder, inclusive, o testículo. Isso é uma emergência urológica. Como é que a gente faz? Eu posso tentar fazer a distorção manual, que a letra D, por exemplo, propôs, e foi a única resposta, de fato, possível da gente marcar. É tentar fazer distorção manual. Mas lembra o seguinte, por mais que você consiga fazer a distorção manual, a sua conduta ela não parou por aqui. Então, o testículo que rodou uma vez, ele pode rodar pela segunda, pela terceira, pela quinta vez. Então, como é que você aborda uma torção testicular? Posso tentar, sim, distorcer manualmente? Se conseguir, ótimo. Se não conseguir, cirurgia para distorcer. E, além disso, eu tenho que fazer o que a gente chama de orquipexia, que, na realidade, é grudar o testículo na parede interna da bolsa escrotal para evitar que ele torça mais uma vez. E digo mais, se faz orquipexia bilateral, porque se um testículo de um lado rodou, pode ser que do outro lado rode também. Então você vai resolver a torção de um lado e faz a orquipexia dos dois lados, tá? E você marca a letra D e gabarita a questão. Olha, questão puramente estatística. Quando a gente fala em infecção de fila operatória, a gente lembra que geralmente os germes que fazem infecção de uma fila operatória são germes que colonizam a nossa pele, né? Geralmente são, portanto, cocos gram-positivos, especialmente um deles chamado Staphylococcus aureus. E a questão virou especialmente conceitual, ou puramente conceitual, tá? Você marca a letra C e gabarita a questão. Ora, mais que você não tivesse conhecimento específico sobre o assunto, pô, trauma que complica com pneumomediastino, nunca vi isso. Eu tinha que parar e ter um pouco de bom senso aqui, gente. Porque, poxa, para você ter um processo traumático complicando com pneumomediastino, que é ar na topografia mediastinal, tem que ser, primeiro, um traumatismo torácico. Tinha que ser assim, né? Então, pensar em trauma gástrico é pouco provável que isso aconteça. E, além disso, né, tem que ser um trauma em topografia torácica e tem que ser um trauma de alguma estrutura aerada. Para essa estrutura lesada, né, perfurada eventualmente, permitir a passagem de ar dela para uma topografia mediastinal. Então, pô, ducto torácico eu não posso marcar, pô. Ducto torácico passa linfa, não passa ar. Então, não posso marcar ducto torácico, né? Então, a fratura de externo. Externo não é uma estrutura, externo é osso, né? Então, o externo não contém ar para passar ar para mediastino, né? Pericárdio não tem ar para passar ar para mediastino. Então, a única resposta plausível de a gente marcar aqui é a letra E, né? Porque lesão traqueobrônquica tem ar em topografia traqueal e brônquica. Se eu perfurar a traqueia e ou brônquio, esse ar pode passar para mediastino. Aí faz pneumomediastino.
Esôfago é a mesmíssima coisa, tá? Então você marca a letra E e gabarita a questão. Lembra que as queimaduras de terceiro grau, como fazem aquela carapaça, aquela escara, elas podem, se forem circunferenciais, né? Elas podem começar a não permitir, se for no tórax, a não permitir uma expansão torácica, né? Se for num membro, pode começar a atrapalhar a chegada de sangue arterial para esse membro e começar a induzir uma síndrome isquêmica. Então, escarotomia é algo frequente feito em grandes queimados, com queimaduras de terceiro grau que sejam circunferenciais. Mas a pergunta foi o seguinte, vem cá, qual local nos membros em que a gente faz ou pode fazer essa escarotomia? O primeiro conceito importante é o seguinte, essa incisão que a gente faz, ela é até certo ponto profunda, porque tem que liberar toda aquela região que foi queimada por uma queimadura um pouco mais profunda, que é a queimadura de terceiro grau. Então o risco que eu vou ter, se eu não tiver cuidado para fazer essa incisão, é lesão vascular, né? É por isso que a escarotomia, gente, ela é feita em topografias onde você não tem a passagem de grandes vasos, sejam arteriais como venosos, né? Então a preferência aqui nos membros, pelo menos, é que a gente faça incisões não transversais, porque você não vai conseguir liberar o membro. São incisões, na realidade, longitudinais, ao longo, portanto, do maior eixo dos membros, e ou na face, medial ou na face lateral dos membros. E não aqui na face anterior, porque eu vou, certamente pegar algum vaso mais nobre. E face posterior, a mesma coisa. Então é face medial ou face lateral. Como eu coloquei aqui do lado na imagem, né, numa escarotomia feita no membro inferior de um paciente, nessa face, nesse caso aqui, nessa face mais medial, tá? Essa é a ideia. Então você marca a letra C e gabarita a questão. A questão pediu uma classificação chamada classificação de Bismuth, que a gente usa para os colangiocarcinomas perilares. Lembra que colangiocarcinoma perilar tem um epônimo, lembra disso? São os tumores, ou é o tumor de Klatskin, né? Colangiocarcinoma proximal, alto, perilar, é o famoso tumor de Klatskin. Eu quero mostrar a vocês aqui do lado como é que funciona essa classificação de Bismuth, tá? Que tem aí do tipo 1 até o tipo 4, né? E, gente, o tipo 4, repara que o colangiocarcinoma, do tipo 1 até o tipo 4, ele vai, na realidade, em termos de classificação, ele está subindo nessa via biliar, né? Porque no tipo 1, repara só pegou o ducto hepático comum, beleza. O tipo 2 já subiu um pouquinho mais e pegou a confluência dos dois ductos hepáticos secundários, o direito e o esquerdo, né? O 3, né, pegou um dos dois ductos hepáticos secundários, ou o direito ou o esquerdo. O 3A pegou o direito e o 3B pegou o esquerdo. E quando pegar os dois ductos hepáticos secundários, o direito e o esquerdo, já é tipo 4. E isso vai piorando o prognóstico, porque a ideia é o seguinte, à medida que esse câncer vai se aproximando do fígado, que acontece do tipo 1 até o tipo 4, você facilita a disseminação hepática tumoral e piora o prognóstico desses pacientes. A pergunta foi mais seca do que esse conceito que eu te passei. Aí quando foi, vem cá, como é que você iria classificar ou descrever de modo mais adequado o colangiocarcinoma perilar do tipo 3? É só você olhar aqui do lado para a classificação. O tipo 3 tem o 3A e tem o 3B. É quando o tumor se estende a um dos ductos hepáticos secundários, o direito ou o esquerdo, tá? Você marca a letra A e gabarita a questão. Uma questão bem específica sobre aquele conceito de resposta ao trauma. Na verdade, é um nome um pouco mais amplo, que é resposta endócrino, metabólica e imunológica ao trauma, a tal de REMIT, mas na realidade o conceito ele é mais seco, que é o seguinte, sempre que a gente sofre um trauma, seja um trauma de rua, um acidente, um atropelamento, né, ou seja um trauma cirúrgico, que a questão colocou isso, o estresse cirúrgico. Nosso corpo, gente, para aguentar esse processo traumático, ele sempre libera uma série de hormônios que nos facilita na adaptação do trauma. Um exemplo que é muito clássico e já resolve a questão é o seguinte, nosso corpo ele começa a fazer uma adaptação hormonal na gente que visa essencialmente liberar mais glicose para a corrente sanguínea, causar um certo grau de hiperglicemia, que para a gente, pelo menos na teoria, é vantajoso, porque se houve um trauma, tem que acontecer um processo cicatricial. E para cicatrizar, a nossa célula usa como principal fonte energética a glicose. Então, nosso corpo montar um arranjo hormonal que vise liberar mais glicose para a gente é fundamental. Então, perceba o seguinte,
O ambiente pós-traumático, ele é um ambiente, a princípio, que visa um pouco mais de hiperglicemia. Portanto, a gente fala que é um ambiente mais contra-insulínico. A gente sabe que a insulina, ela tira a glicose da corrente sanguínea e coloca na célula. Então, pensa só em termos de constituição, de arranjo hormonal. Num processo traumático, eu, obviamente, tenho redução da insulina. Eu não quero ter mais insulina circulando, porque se eu tiver muita insulina, a glicose vai desaparecer da corrente sanguínea. Eu não quero que isso aconteça. Eu estou num ambiente completamente contra-insulínico. Então acontece redução da insulina e elevação de hormônios contra-insulínicos. Elevação de hormônios que têm uma tendência de aumentar a glicemia. Então, por exemplo, o GH é um hormônio contra-insulínico, que aumenta um pouco mais a glicemia e que está aumentado no processo traumático. O cortisol, ele também é um hormônio contra-insulínico e que aumenta, portanto, no processo pós-traumático. Glucagon, a mesma coisa. Catecolaminas, a mesma coisa. Então, repara só, a letra A eu não posso marcar, porque a insulina está reduzida. A letra B e a letra D eu não posso marcar, porque GH e glucagon estão elevados. A letra C é o gabarito, porque o cortisol, a nossa suprarrenal aumenta a produção de cortisol, que é um hormônio contra-insulínico e que nos ajuda nessa adaptação pós-traumática. E não há redução, pela última opção aí, a letra E, não há redução da aldosterona. E sim também há um aumento da aldosterona, tá? Então, a resposta certa é a letra C. Você marca a letra C e gabarita a questão. Olha, questão conceitual com relação à associação entre marcadores tumorais, né, e neoplasias malignas. Pedi marcar a associação que tivesse de fato equivocada. A única errada é a letra D. Né? A letra A é famosíssima, o CEA com câncer coloretal. Tá certíssimo, né? A letra B também tá certa, alfa-fetoproteína associada a carcinoma hepatocelular. A gente sabe que a alfa-fetoproteína se associa também a outros cânceres, inclusive cânceres testiculares, tem associação com a alfa-fetoproteína. Eventualmente câncer gástrico, eventualmente o câncer pancreático pode também aumentar a alfa-fetoproteína, acontece também isso. A letra C colocou o CA199 com câncer de pâncreas, o que também é verdade, embora o CA199 seja bastante inespecífico, várias outras patologias malignas e benignas, tá? Aumentam o CA199, por exemplo, doenças benignas da via biliar, né? Um cálculo, uma coledocolitíase, por exemplo, pode aumentar o CA199, pancreatite pode aumentar o CA199, então, e outros cânceres também, né? Câncer também de via biliar, câncer gástrico. Então, o CA199, ele classicamente é ligado, e está certo isso, ao câncer de pâncreas, né? Mas existem outras condições malignas e benignas que aumentam o CA199. A letra E, lá embaixo, CA15-3, vocês veem isso muito em ginecologia, também tem associação com câncer de mama. Então, a única correlação que estava inadequada é da letra D, porque o CA125 não é do câncer de esôfago. O câncer mais classicamente associado, pelo menos, ao CA125 é o câncer de ovário, tá? Tem até uma parte estatística, 80% dos pacientes com câncer de ovário, né, tem uma certa elevação desse CA125, tá? Então você marca a letra D e gabarita a questão. Questão bem específica com relação à atuação cirúrgica, né? No principal divertículo esofagiano, que cai muito em prova de residência, que é o divertículo de Zenker. Porque a gente sabe que hoje em dia até existe a possibilidade, no divertículo de Zenker de um tamanho um pouco mais reduzido, até uma abordagem endoscópica. Isso hoje em dia existe, mas classicamente, pelo menos, a cirurgia classicamente feita, e até hoje também feita, é a cirurgia aberta, onde você tem que acessar a região cervical, no caso, para chegar até o divertículo de Zenker, porque lembre que o divertículo de Zenker é um divertículo alto no esôfago, lembra disso? É um divertículo mais proximal, também chamado inclusive de divertículo cricofaríngeo. Então eu não vou acessar através de toracotomia, não é assim, né? É na realidade por uma cervicotomia. A letra C era abordagem transvertebral, não marque isso, né? Então a abordagem ela é cervical, mas por que via, né? Por via mediana, através da tireoide, a letra B era essa proposta. Ou uma cervicotomia direita ou uma cervicotomia esquerda, né? Qual era a resposta aqui? Olha só, a abordagem ideal para divertículo de Zenker, geralmente a gente usa, o cirurgião no caso usa, a cervicotomia longitudinal esquerda, tá? Vou colocar inclusive aqui do meu lado duas imagens, tá?
A imagem da fotografia real de um paciente aqui é colocada exatamente na topografia cervical esquerda dele, a marcação de onde será feita a incisão dessa cervicotomia longitudinal esquerda. Aí geralmente se usa uma incisão de cerca de 4 a 6 centímetros e o cirurgião começa a acessar essa região cervical, né? E coloquei na imagem da direita de vocês, inclusive uma setinha vermelha, mostrando o trajeto que o cirurgião vai ter que fazer até chegar lá embaixo, profundamente, no esôfago, para abordar o divertículo de Zenker. Então repara que ele passa, colocando aqui a manchinha azul, ele passa na parte anterior, ou na borda anterior, do músculo econ. Aquele músculo que a gente tem aqui no pescoço, aquele músculo externo, cleido, occipito, mastoide, o músculo econ, ele passa exatamente pela borda anterior do econ. Aí ele aprofunda um pouco mais e chega na tireoide. Aí ele passa lateralmente ao lobo esquerdo da tireoide. Ele faz um túnel, tá? Ele faz um túnel que passa um pouco anterior, um pouco mais medial ao músculo econ e lateral ao lobo esquerdo da tireoide. Aí ele aprofunda um pouco mais e passa muito próximo, por exemplo, a vasos carotídeos, que eu estou marcando aqui de vermelho, né? E aí chega profundamente ao esôfago para executar a cirurgia. Mas o acesso é para a região cervical à esquerda, tá? Você marca a letra E e gabarita a questão. Olha, essa questão traz a mulher que fez uma cirurgia, no caso aqui pélvica, uma cirurgia de esterectomia, né? E ela continuou, está no 5º dia de pós-operatório, essa mulher não evacuou ainda. Essa mulher começou a ter uma piora de dor abdominal, né? E começou a relatar, inclusive, episódio pela manhã de vômito. E no exame físico você tem uma distensão abdominal violenta, mas a mulher está bem, ela não tem febre, a mulher não está toxêmica, essa mulher não tem nem taquicardia. Aí foi feita uma avaliação radiológica e o pessoal notou que existe uma distensão, na realidade, poxa, sistêmica de alça, né? Tanto o delgado está dilatado quanto o cólon está dilatado. A primeira pergunta aqui, aliás, meu raciocínio aqui para você acertar a questão é dar o diagnóstico disso, né? Porque isso aqui, gente, não é, por exemplo, uma obstrução intestinal, uma brida precoce que você vai intervir com uma laparotomia, não é isso, né? O que essa mulher tem na realidade é o que a gente chama de íleo adinâmico um pouco mais prolongado. É esperado aqui, gente, quando a gente faz uma incisão abdominal ou pélvica, que o trato intestinal como um todo lentifique a sua peristalse durante alguns dias, né? Pelo menos 2, 3 dias, normalíssimo que isso aconteça, né? Inclusive você começa a liberar a dieta, geralmente quando você começa a perceber um pouco de peristalse. Aí você, poxa, o intestino voltou a funcionar, voltou a ter peristalse, eu vou voltar a alimentar esses pacientes. Essa mulher teve um íleo um pouco mais prolongado. No 5º dia de pós-operatório, ela não tem ainda peristalse, ela começou a ter um pouco mais de distensão, e você vê que a distensão ela é global. Delgado e cólon, não é uma topografia de delgado que obstruiu, não. Está tudo dilatado. Então o que eu faço com essa mulher? Eu não posso, por exemplo, querer operar essa mulher, porque não tem nenhuma condição que seja cirúrgica. Não posso aumentar a dose de opioide, gente. A gente sabe que o opioide lentifica a peristalse. Então eu vou piorar o íleo adinâmico dela. O que tem que fazer, gente, é, poxa, tentar formas, por exemplo, de reduzir a distensão de trato gastrointestinal. Então, passar um catéter nasogástrico, e é bacana, porque você começa a jogar o ar, né, da alça intestinal, no caso gástrica, e depois adiante, você começa a captar esse ar e vai reduzindo aos poucos a distensão do trato gastrointestinal. E, naturalmente, existem algumas situações que podem favorecer esse prolongamento desse íleo adinâmico. Às vezes, alterações eletrolíticas favorecem isso. Às vezes, hipovolemia favorece isso. Então, hidratar um pouco mais essa mulher, corrigir qualquer alteração hidroeletrolítica, é bacana que você faça isso. Porque pode ser uma causa por trás aí para estar prolongando esse íleo adinâmico. Então, a resposta adequada é a letra A. Você marca a letra A e gabarita a questão. Olha só, de modo objetivo, em termos, pelo menos, dessa avaliação semiológica desse paciente, o que parece que ele tem é algum grau de obstrução da via biliar. A gente começa até a pensar, imaginar o que esse paciente tem, né? Porque ele tem uma icterícia intensa, a vesícula dele também está distendida, a vesícula biliar dele está palpável, está indolor, a gente sabe inclusive o nome disso, lembra? Aquela vesícula de Courvoisier. E você vendo vesícula de Courvoisier, que é a vesícula palpável e indolor, isso aqui já submete a gente a grande possibilidade, quase que certa até, de algum câncer, né, daquela estrutura periampular, algum tumor naquela intimidade, naquela proximidade da ampola de Vater. Deve ser algum tumor periampular, o mais comum, câncer da cabeça e pâncreas. Então, esse é o cenário que se coloca pra gente.
é um paciente com uma icterícia que não parece ser, por exemplo, por hepatite, por lesão hepatocelular. É uma icterícia muito mais por colestase, por obstrução de via biliar, pelo cenário que se aponta para a gente. Uma vesícula distendida aqui, uma vesícula de Courvoisier. A pergunta é, vem cá, qual seria o primeiro exame de imagem na avaliação propedêutica desse tipo de paciente? Porque você às vezes fica louco de falar assim, Bernardo, isso aqui para mim deve ser câncer, e tá certo, deve ser um câncer de cabeça e pâncreas, tá certo. Eu quero fazer uma tomografia. Eu fiquei assustado porque não tinha tomografia na opção. Eu quero ver logo a extensão tumoral, eu quero fazer logo um ultrassom endoscópico. Olha só, toma cuidado, porque tem que entender o seguinte, sempre que você enxergar no teu paciente uma icterícia colestática, que é o que se anunciou para a gente aí, nosso primeiro exame nessa propedêutica de investigação é uma ultrassonografia abdominal. Porque quando você faz esse ultrassom, você consegue enxergar com exatidão a altura, a localização da obstrução ao longo dessa árvore biliar. Mas que você não consiga identificar com um certo grau de certeza a causa dessa obstrução, confirmar que seja um tumor, por exemplo. Não é essa a nossa intenção inicial. A pergunta é isso. Qual é o primeiro exame que eu faço? Viu? Grava isso. Viu icterícia colestática, a primeira coisa a se fazer em termos de investigação por imagem. Chama-se ultrassom de abdômen. Ele pode não dizer a causa da obstrução. Ele pode até não dizer a causa da colestase, mas ele é usado como primeiro exame de imagem porque ele consegue enxergar para a gente, de modo grosseiro, a altura do processo obstrutivo pelo ultrassom dessas vias biliares, pelo ultrassom abdominal e também de vias biliares, tá? Então você marca a letra D e gabarita a questão. Olha só, a pergunta também bastante conceitual, questionando o seguinte, vem cá, qual doença das patologias abaixo listadas, qual é aquela que não tem associação direta com o Helicobacter pylori? Então, olha só, úlcera péptica tem, e aí a associação ela é muito intensa, inclusive, né, com o Helicobacter pylori, tanto para a úlcera de duodeno quanto para a úlcera gástrica. Linfoma gástrico, tem um tipo de linfoma gástrico, que é aquele linfoma MALT, que tem absurda correlação com o Helicobacter pylori, tá? Câncer gástrico também tem relação com o Helicobacter pylori. A letra E, gastrite crônica. Existem diversas causas para gastrite crônica. Uma delas é Helicobacter pylori. Agora, a síndrome de Zolliger-Ellison não tem nada a ver com o Helicobacter pylori. Lembra que síndrome de Zolliger-Ellison é a manifestação clínica dos gastrinomas. Lembra disso? E gastrinoma não tem nada a ver com o Helicobacter pylori. Gastrinoma é um tumor que produz gastrina. Não tem relação com a bactéria. Então você marca a letra D de dado e gabarita a questão. Olha, questão bacana, porque a gente colocou aí uma droga nova, que nem está liberado para uso prático no tumor que a gente ensinou a vocês aqui, mas é para, na realidade, você montar um certo raciocínio para chegar na resposta. Porque, olha só, está instituída essa droga aí, o Pazopanib, que já se usa para alguns tumores, mas a pergunta foi, vem cá, essa droga é uma droga que é um inibidor de tirosina quinase, e se não é uma droga que atua nesse sentido, ela poderia ser útil para que tipo de tumor do trato gastrointestinal. Então isso aqui é para você montar o seguinte raciocínio. E existe uma outra droga, que também é um inibidor de tirosina quinase, chamada de imatinib, um nome muito próximo desse Pazopanib que está aí. Mas se usa já há muito tempo. O basilato de imatinib é um inibidor de tirosina quinase. Que a gente usa, por exemplo, na clínica médica, que a gente usa, por exemplo, na hematologia, para tratar leucemia mieloide crônica, a gente usa. Mas também usa o imatinib, que é um inibidor de tirosina quinase, para tratar um tumor do trato gastrointestinal chamado de tumor GIST, que a letra B colocava exatamente isso. Na realidade, o tumor GIST, quando a gente quer tratar, o ideal é até operar o paciente. Mas quando se pega um tumor GIST, ou com metástase à distância, ou localmente avançado, a ponto de ser um tumor inoperável, a gente tenta abordar esse paciente com o tumor GIST, a princípio, sem perspectiva curativa, com imatinib, para pelo menos reduzir a intensidade de multiplicação tumoral. E aí várias outras drogas derivadas desse conceito de inibidor da tirosina quinase são pesquisadas hoje em dia. Por exemplo, esse Pazopanib. Mas a ideia é a atuação semelhante ao imatinib. Então ele pode atuar no mesmo tipo de tumor, no tumor GIST. Essa é a ideia, tá? Então você marca a letra B de bola e gabarita a questão.
Olha só, existe uma classificação, tá, para as hemorroidas internas. Sem perder tempo, sem te enrolar, eu vou colocar aí do lado essa classificação que divide essas hemorroidas internas em 4 graus diferentes, de acordo sempre com o comportamento do prolapso dessa hemorroida interna. Então, a hemorroida interna de grau 1 ou de primeiro grau, né, é uma hemorroida interna que não tem nenhum prolapso, nada. A de grau 2, como está aqui do lado, acontece um prolapso, mas o próprio plexo hemorroidário, a própria hemorroida em si, ela reduz esse prolapso sozinha. Beleza. O de terceiro grau ou grau 3, acontece o prolapso e não acontece redução espontânea do prolapso. É o próprio paciente, né, que vai empurrar a hemorroida de volta e vai reduzi-la manualmente. Isso já é hemorroida interna de grau 3. O grau 4, gente, é o prolapso mantido. É o prolapso irredutível, que nem a própria hemorroida reduz ele de forma espontânea, e nem mesmo o paciente tentando empurrar lá para dentro, nem o paciente consegue reduzir. Isso já é de 4º grau ou de grau 4. E a pergunta foi exatamente em torno disso, né? Vem cá, como é que eu vou classificar, né, a hemorroida interna onde acontece o prolapso e não retorna nem mesmo com manobras digitais ou manuais? Isso aqui é hemorroida de grau 4 ou de 4º grau. Você marca a letra D de dado e gabarita a questão. Olha, outra questão que fala sobre estratégia cirúrgica para abordagem de uma úlcera péptica de duodeno. Eu lembro aqui a vocês que úlcera de duodeno, ela sempre aparece num cenário de hipercloridria, onde o paciente, ele, portanto, está fabricando uma quantidade aumentada de ácido. Então, sempre a cirurgia para úlcera de duodeno, ele vai visar a redução da fabricação de ácido. Então, olha só, a letra A falava de um tipo de vagotomia, associada à antrectomia. A letra B falava apenas de um tipo de vagotomia superseletiva. A letra C falava também de um outro tipo de vagotomia, já mudando um pouco mais o piloro do paciente, associada a uma piloroplastia. E a letra D falava de uma outra vagotomia gástrica proximal, que aliás é sinônimo, tá, de vagotomia superseletiva. Então, olha só, são 4, letra A até a letra D, são 4 opções que passam por vagotomia, tá? Em termos de vagotomia, aquela que vai com maior grau de certeza reduzir a inervação vagal para o estômago e, a partir daí, inibir a fabricação de ácido estimulada pela aceticolina que vem do nervo vago, é a vagotomia troncular. Óbvio, porque na troncular, você pega o tronco do nervo vago e passa o facão, corta tudo, não chega nenhuma inervação vagal em direção ao estômago. É muito mais eficiente em termos de redução da acidez do que ficar seletivando um ou outro ramo do nervo vago para seccionar. Então é natural que, em termos de redução da acidez, a vagotomia troncular seja a mais eficiente. Agora, mais eficaz que isso é quando você associa à vagotomia troncular uma antrectomia. Porque lembra só, em relação a estímulo de fabricação de ácido pelo estômago, a gente usa o nervo vago, a gente usa a acetilcolina via nervo vago e também utilizamos a gastrina. E no nosso estômago, quem produz a gastrina, que vai fazer o estômago fabricar o ácido, é o antro. Então, quando eu faço vagotomia troncular e associo a isso a antrectomia, eu retiro 2 estímulos que o nosso estômago usa para fabricar acidez. Então, em termos, que a pergunta era essa, em termos de menor taxa de recidiva, a primeira opção, letra A, é a melhor de todas. É a vagotomia troncular associada à antrectomia. Porque acontece uma intensa redução de acidez e menos chance de reativar uma doença ulcerosa. Aí, como curiosidade, a letra E, colocou a cirurgia de Pochet, é uma cirurgia que se usa muito mais, para a úlcera gástrica, especialmente a úlcera gástrica do tipo 4, né? Aquela úlcera gástrica localizada na região mais alta da pequena curvatura. E na cirurgia de Pochet, o cirurgião faz uma antrectomia, mas aí ele tem que estender um pouco mais a ressecção do estômago, porque ele vai ter que, na realidade, ressecar também a área que contém a úlcera, né? Então ele faz uma antrectomia e faz uma extensão da ressecção, chegando a atingir a região mais alta da pequena curvatura, que é onde se encontra a úlcera gástrica do tipo 4. Então você marca a letra A e gabarita a questão. Olha, a questão pedia para a gente marcar aqui a alternativa incorreta com relação à doença inflamatória intestinal, especialmente a retocolite, e a sua associação em relação com câncer coloretal, que é uma associação para lá de conhecida e temida. Então, olha só,
Tá tudo certo, menos a letra C. Então, passar o olho aqui rapidinho. A letra A tá certa. Geralmente, gente, os tumores coloretais que surgem em pacientes portadores de doença inflamatória intestinal de uma forma geral, geralmente são carcinomas piores, com pior diferenciação. Então, geralmente são tumores um pouco mais agressivos e, portanto, geralmente a mortalidade ela é um pouco maior, sim, tá? A letra A tá certa. A letra B também tá certa. Lembra que existem dois fatores que são mais associados a maior risco de uma retocolite ulcerativa formar um câncer coloretal. Dois fatores. Um deles é a duração da doença. Quanto mais tempo de doença o paciente tiver, mais risco de desenvolver câncer coloretal ele acaba apresentando. E a segunda característica que aumenta na retocolite o risco de câncer coloretal é a extensão da doença, né? É por isso que uma pancolite tem um risco muito grande, porque a pancolite pega o reto, pega um cólon esquerdo, pega o cólon transverso e pega o cólon direito. A extensão é muito grande. Já uma retocolite, que a letra C colocava isso, confinada ao cólon esquerdo, é uma doença com mínima extensão, muito pequena. E aí não existe um risco maior nesse caso. O risco está associado à duração e à extensão da doença. A letra C colocou uma doença pouco extensa, onde o risco neoplásico ele é menor, tá? A letra C é a única alternativa que está errada aí. A letra D está certa, né? Quando a gente faz ou completa 8 a 10 anos de doença, a gente começa a fazer colonoscopia anual ou bianual, buscando lesões precursoras ou já neoplásicas. E a letra E também está certa. Pseudopólipo inflamatório acontece com frequência até na retocolite e não tem associação direta com câncer coloretal. Então a única errada para se marcar é a letra C. Tá? Você marca a letra C e gabarita a questão. Olha, questão bacana de consequência de paciente que sofre aí um traumatismo, a princípio sofre um traumatismo raquimedular, porque nesse caso aí houve um acidente automobilístico e o paciente durante a avaliação na sala de trauma, ele não tem nenhuma função, né, de medula no caso aqui, desde o nível um pouco mais alto, né? Ele tem uma paraplegia aqui, flácida e arreflexa, ele perdeu toda a sensibilidade de T4 para baixo, a bexiga dele também não tem um funcionamento normal. Então um temor, num cenário desse, o temor óbvio, né, é que esse traumatismo raquimedular tenha lesado esse paciente e tenha feito, no caso aqui, até uma secção medular completa. Porque nesse caso aí a medula não está funcionando nada de um ponto para baixo. O que é curioso nesse caso, e que vai afastar um pouco o diagnóstico de secção medular completa, é que depois de 48 horas, tudo começa a se modificar, né? Começa a aparecer nesse paciente um reflexo, que é o reflexo bulbocavernoso. A pergunta é, qual o diagnóstico então? Por que esse paciente perdeu movimentação, perdeu sensibilidade e perdeu a função normal no caso aqui de bexiga, após um traumatismo, aparentemente o traumatismo raquimedular? Aqui é o seguinte, é claro que ele poderia ter uma secção medular completa, mas tem uma outra situação que se assemelha inicialmente a uma secção medular completa, que é o que a gente chama de choque medular, que é uma espécie aqui de um curto-circuito da medula. Na realidade, não há no choque medular uma lesão anatômica da medula. Na realidade, o que acontece é uma disfunção neuronal. E aí tem várias teorias para explicar isso aqui, né? Alguns falam aqui em perda de potássio, não interessa aqui a teoria. Então é o seguinte, às vezes, num traumatismo raquimedular, não há secção de fibras nervosas. Há sim uma espécie de uma disfunção neuronal. Mas o cara para de ter funcionamento motor, funcionamento aqui, no caso da sensibilidade, mimetizando um traumatismo medular com secção completa. O que é curioso é que depois de algumas horas, geralmente 24, 48 horas, em alguns casos até algumas semanas, a gente começa a notar nesse paciente retorno de função neurológica. E isso começa a afastar a secção medular completa. E fala a favor do choque medular. Geralmente, a primeira alteração neurológica que a gente consegue perceber retornar é esse tal desse reflexo bulbocavernoso. Como é que se pesquisa isso? É estranho, mas é o seguinte, você coloca um dedo, né, no orifício anal do paciente e você comprime a glândula, comprime bem a glândula peniana. Se ele tiver o reflexo preservado, o reflexo retornando aí no caso, você consegue sentir naquele dedo que você introduziu no orifício anal, você percebe a função do esfíncter anal desse paciente. Isso mostra, olha, esse paciente tem função motora, né, na região aqui mais baixa. Então isso aqui, na realidade, deve ser um choque medular e não simplesmente
uma secção medular complexa, seria algo de muito pior prognóstico, tá? Então você marca a letra E e gabarita a questão. Olha, questão totalmente conceitual, tá? O nome dessa cirurgia, esse epónimo, Fred Hamstead, na realidade é uma piloromiotomia. Você vai fazer uma secção da musculatura da região pilórica, que é aquela última porção do estômago. Isso é feito por uma doença, né, chamada estenose hipertrófica de piloro. Algumas crianças nascem com essa região pilórica um pouco mais estenosada. Isso impossibilita ou atrapalha muito a passagem aí de alimento, no caso leite materno até, né, do estômago em direção ao duodeno. Aí para resolver isso faz a piloromiotomia de Fred Hamstead. Eu coloquei só como ilustração mesmo aqui do lado de uma imagem, mostrando através de uma laparoscopia essa piloromiotomia. Uma região aí do piloro onde é feita a secção, né, no caso aqui muscular, extramucosa. A gente não vai aprofundar até a mucosa, não se perfura o estômago aqui, faz muito mais uma incisão periférica dessa região gástrica, pegando a musculatura dessa topografia para relaxar essa região pilórica. Tá? A questão ela é conceitual. Você marca a letra A e gabarita a questão. Questão aqui mais de complicação anestésica e, aliás, é uma questão interessante, porque pergunto a vocês as duas principais e mais frequentes complicações da raquianestesia. Uma que é muito clássica é a cefaleia, né? A cefaleia pós-raque, que o paciente pode fazer até por um extravasamento licórico que ele pode ter naquela topografia, né? E a outra possibilidade, e essa bacana que você conheça, que aliás é a mais importante complicação das anestesias de neuroeixo, então eu falo tanto de raque como de anestesia peridural, que é a hipotensão. Porque é o seguinte, o anestesista, ele joga nesse neuroeixo anestésico, né, drogas anestésicas que fazem bloqueios de fibras neuronais. Faz, inclusive, bloqueios de fibras simpáticas. Então, são pacientes que podem complicar com hipotensão, porque qualquer anestesia de neuroeixo faz bloqueio de fibras simpáticas. Então, complicação com redução de nível pressórico pode acontecer. É por isso, gente, que um paciente chocado, que será operado, um paciente com instabilidade hemodinâmica, isso é uma contraindicação à anestesia de neuroeixo. É contraindicação tanto à raquianestesia como à anestesia peridural. E, portanto, a instabilidade hemodinâmica acaba virando até uma indicação em termos anestésicos, uma indicação de anestesia geral, tá? Então você marca a letra A e gabarita a questão. Olha, questiono vocês com relação ao sinal de Lenander. Vamos só lembrar, assim, em termos de conceito, que o sinal de Lenander é o que a gente chama de dissociação axilo-retal superior a 1 grau. Ou seja, para entender isso, o sinal de Lenander significa que a temperatura retal do paciente está mais do que 1 grau acima do que a temperatura axilar. Isso acontece, gente, em situações inflamatórias abdominais. Então, colecistite, apendicite, diverticulite, pelve, peritite, são situações que inflamam o abdômen. Então chega mais sangue arterial pelo processo inflamatório, isso aumenta a temperatura abdominal, que acaba ocasionando aumento de temperatura retal, que pode ficar mais do que 1 grau acima a temperatura em relação à temperatura axilar. Então situações inflamatórias do abdômen geram um sinal de Lenander positivo. Agora, infarto enteromesentérico é algo oposto. Porque no infarto enteromesentérico deixa de chegar sangue na topografia do abdômen. Então, inclusive, acontece uma redução de temperatura abdominal, que se traduz até por uma redução de temperatura retal. Então, não acontece a positividade do sinal de Lenander, tá? Então, você marca a letra B de bola e gabarita a questão. Esse aqui é um assunto muito clássico, tá? De cair em prova de residência. A gente comenta com vocês isso em aula do Medgrupo, tanto do Med quanto do Medcurso. Falo com vocês isso dentro da apostila, das apostilas do curso. Isso é um tipo de assunto que a gente tem que gastar pelo menos 3 minutos da tua vida, tá? Para gravar isso aqui. Já falei com vocês em outro simulado. Glasgow, a gente gasta 5 minutos da nossa vida, grava Glasgow, que a gente vai usar isso em prova. E ASA, essa classificação de risco anestésico, cirúrgico, no caso aqui, isso que é muito em prova, né? E vou colocar aí do lado os 6 níveis, tá, do ASA. Tem que saber a definição bonitinho e lembrar vocês, né, que sempre que a cirurgia a ser realizada for uma cirurgia de emergência, você acrescenta uma letra E ao final do número. Então, por exemplo, a cirurgia de emergência, o doente pode ser um ASA 1E,
Um asa 4E. Isso aqui tem que ser conhecido por vocês. Na questão, a gente colocou o seguinte, vem cá, um paciente portador de insuficiência renal crônica, ele entra onde aqui no asa? Olha só, de uma forma geral, as insuficiências, a gente coloca em geral no asa 3, tá? Então, insuficiência cardíaca compensadinha, a gente pode colocar no asa 3. Insuficiência cardíaca descompensada, aí é a asa 4, por exemplo. Mas insuficiência renal crônica, pode colocar como asa 3. É uma doença que limita um pouco o paciente, né, em termos, eventualmente, aqui, de cuidado realmente nefrológico, mas não é ainda algo incapacitante para o teu paciente, tá? Então, insuficiência renal crônica é um paciente ainda asa 3, tá? Então, na questão, você marca a letra B de bola e gabarita a outra. Olha só, esse paciente, ele tem um câncer de pâncreas, pelo menos a princípio, sem chance de cura, porque tem invasão vascular, tá? Tem invasão de tronco celíaco. E aí, o que a gente pode pensar para esse paciente é talvez alguma paliação. A gente pergunta, poxa, o que incomoda mais esse paciente nesse momento? Será uma obstrução intestinal pelo câncer? Será uma dor insuportável pelo câncer? Ou será uma obstrução biliar pelo câncer? E esse paciente, ele tem uma icterícia que é muito intensa, um prurido, na realidade, muito sério, uma colúria, uma colheita fecal. Tá gritando, olha, o cara tem um câncer que não tem chance curativa e o que nesse caso mais chama atenção, mais incomoda esse paciente é a obstrução de fluxo biliar. Então não vou curá-lo, mas vou pelo menos oferecer paliação nesse sentido. Então a pergunta é, vem cá, escolha uma situação de cirurgia, no caso até, que possa ajudar nessa drenagem do conteúdo biliar. E nesse sentido, a conduta que poderia ajudar nesse paciente é a letra E, é a colédoco-jejunostomia. Porque o câncer, gente, ele está obstruindo, né, que é um câncer de cabeça pancreática, ele está obstruindo a porção final da via biliar, a porção final do colédoco, que ele está se juntando ao duodeno. O que a gente faz então? Pega o colédoco, livre de lesão, de tumor, e anastomosa no jejum, uma colédoco-jejunostomia para permitir fluxo biliar. Essa seria, no momento, uma possível intervenção cirúrgica. Uma outra possibilidade, uma outra opção menos agressiva seria, se possível, colocar por endoscopia um stent metálico, bypassando internamente o tumor para abrir de volta essa via biliar obstruída. Seria uma possibilidade, tá? Então, para esse caso, a melhor resposta é a letra E. Só como um adendo, aí entra como curiosidade para a gente, que é o seguinte. Existe hoje em dia uma certa discussão que não é consensual, não há consensual, que é o seguinte, existe uma corrente que defende ainda para esses pacientes até hoje tratados ou abordados como intratáveis em termos de cura, pacientes com invasão vascular de tronco celíaco pelo câncer, uma cirurgia que tentasse ainda curar esse paciente, que é a cirurgia de Appleby, que resseca o tumor e resseca o tronco celíaco invadido pelo tumor. Isso não é consenso, tá? Até hoje, em termos de prova de residência, invasão vascular, especialmente tronco celíaco, até que se prove o contrário, é um paciente intratável em termos de cura. Existe essa corrente que defende hoje uma intervenção, mas não há consenso em relação a isso. Então, para essa prova, essa questão aí, se marca a letra E. Se marca a letra E e gabarita a questão. Olha, sempre que o paciente tem uma hemorragia digestiva por uma úlcera péptica, né, você vai tentar, na realidade, hidratar esse paciente, estabilizar esse paciente e sempre que possível, né, o mais cedo possível, a gente vai tentar fazer uma endoscopia digestiva alta para avaliar macroscopicamente a lesão ulcerosa e tentar predizer por esse aspecto o risco dessa úlcera voltar a sangrar. Aí existe uma classificação que é chata, mas que aparece em prova de residência. Eu vou, inclusive, reproduzir ela aqui do lado, que é a classificação de Forrest, tá? Tem o 1, o 2 e o 3. Um tem um A e um B, e o 2 tem o 2A, o 2B e o 2C, que mostram pra gente esse risco dessa úlcera voltar a sangrar. Isso é muito importante em termos práticos aqui, gente, pelo nível de atenção que eu vou ter com relação àquele paciente. Porque se eu pego um paciente que acabou de ter hemorragia digestiva, faço uma endoscopia digestiva alta e vejo que essa úlcera tem um risco alto de sangrar, eu não posso liberar esse paciente nem para o quarto. Você quer ficar na emergência, no pronto-socorro, porque se voltar a sangrar, a intervenção tem que ser um pouco mais precoce. Agora, se o risco de sangramento ele é baixíssimo, ele é nulo, esse cara não necessita, pelo menos, de uma conduta médica mais próxima. Esse cara pode ir para o quarto, por exemplo, para observação. Então, quando coloco para vocês aí no enunciado, né, que o aspecto endoscópico
é de Forrest 1B, é só olhar para essa classificação. 1B é um sangramento ativo, mas um sangramento lento, tá? Então é só você marcar na questão a letra A, que é um sangramento lento não pulsátil, e gabaritar a questão. Olha a questão para vocês com relação ao qual seria o melhor exame para fazer um estadiamento que a gente chama de loco regional de um câncer de esôfago, que seria você ver regionalmente o grau de invasão tumoral na parede do esôfago e possivelmente em órgãos adjacentes, né? E também em loco regional, você tentar avaliar linfonodos regionais invadidos ou não pelo câncer. E aí o exame com maior acurácia para fazer isso chama-se ultrassonografia endoscópica, tá? Vou colocar aí do lado, inclusive, a imagem do exame, que está bacana até a ilustração, mas que mostra que é um exame que a gente faz com ultrassom, né? E você consegue, pelo ultrassom, ver na realidade o espessamento do tumor na parede do esôfago e você consegue ver o tamanho tumoral. A letra T, daquele estadiamento TNM, a gente faz com ultrassom endoscópico, a gente consegue ver a profundidade tumoral na parede esofagiana. E digo mais, através desse ultrassom endoscópico, você pode encontrar linfonodos regionais aumentados. E você pode, inclusive, a imagem mostra isso, realizar biópsia de linfonodo suspeito. Aí naquele estadiamento TNM do câncer, você fecha a letra T do tamanho tumoral e pode fechar a letra N do envolvimento linfonodal. Então, excelente método para essa avaliação loco-regional de um câncer de esôfago, tá? Se marca a letra B de bola e gabarita a questão. Olha a questão também conceitual. Essa mulher tem uma síndrome de obstrução intestinal, tá? Distensão do abdômen, vomitando, parou de eliminar gases e fezes. Uma paciente dessa, a gente é obrigado a fazer uma rotina de abdômen agudo. E aí, nessa avaliação radiológica abdominal, o pessoal viu o sinal do U invertido, que eu estou colocando aqui na imagem para vocês, aquele sinal do U invertido. Vendo aquela distensão de uma alça? Vou colocar agora em cima, bem em cima, ó, a letra U, que é o sinal do U invertido. Isso aqui, gente, é um sinal radiológico que marca um volvo de sigmoide. Lembra que o volvo é a torção de um segmento de intestino ao redor do seu próprio eixo. E quando o sigmoide faz isso, ele aparece com o sinal do U invertido. Então você marca aí a letra E, é conceitual isso aqui, e gabarita a questão. Eu todo ano tento colocar uma outra questão sobre esses conceitos de sepse, de resposta inflamatória sistêmica, de sepse grave, de choque séptico. Vocês confundem muito esses conceitos, tá? Então vou colocar aqui do lado para a gente marcar o que é essa SIRS. SIRS é síndrome da resposta inflamatória sistêmica, tá? Para o paciente ter SIRS, né, ele tem que ter pelo menos 2 desses 4 critérios que estão aqui, tá? Existem várias causas para o paciente ter uma síndrome da resposta inflamatória sistêmica. Pode ser infecção pode fazer isso, né? E podem ser outras condições, por exemplo, uma pancreatite aguda grave deixa o paciente sistemicamente inflamado, deixa o paciente com SIRS, é uma possibilidade, né? Agora, quando essa SIRS é por processo infeccioso, eu vou chamar isso aqui de sepse, como está ali. O que é sepse? É SIRS com um foco infeccioso. O que é sepse grave? Sepse grave é a sepse com alguma disfunção orgânica. Aí tem aqui diversas diferentes disfunções orgânicas. Pode ser, por exemplo, uma hipotensão arterial, uma disfunção circulatória. Então, sepse com hipotensão é sepse grave, né? Pode ser um paciente, por exemplo, com uma disfunção renal, com uma oligúria no caso. Então, sepse com diminuição de volume urinário é uma sepse grave, cursando com oligúria. Pode ser disfunção neurológica, um paciente que tem sepse e tem uma redução do nível de consciência. Isso é uma sepse grave. E para ser choque séptico, não é só sepse com hipotensão. Sepse com hipotensão é sepse grave. Para ser choque séptico, tem que ser uma hipotensão refratária. É você repor volume e o cara não responde, isso é um choque séptico. Então, revistos esses conceitos, a gente pode voltar para a tua questão. Porque a letra A colocava taquicardia e taquipneia são critérios. São critérios de SIRS lá em cima. Então também são critérios de sepse. A letra B colocava que a temperatura alta e baixa são critérios de SIRS e são critérios, portanto, também de sepse, né? A letra C colocava que a alteração leucocitária, tanto para mais quanto para menos, a leucocitose e a leucopenia, são critérios e são critérios, né? Agora, a letra D está errada. Porque a letra D colocou que sepse e hipotensão definiriam um choque séptico e não é assim. É sepse grave
e hipotensão refratária, que define um choque séptico, tá? E a letra E está certa, como a gente conversou aqui. Então a única certa é a letra D. A única errada, desculpa, marcar, é a letra D. Você marca a letra D e gabarita a questão.